O árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim, é isso? Ah, pois não, é isso mesmo. Veio de Alagoas, né? O senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim. Assistente número 1, Pedro Jorge Santos de Araújo. E o assistente número 2, Rondinelli dos Santos Tavares. Espero que vocês dois, né, já tenham entrado aí num acordo, né? Para que a nossa transmissão possa transcorrer normalmente do início até o fim, na paz, por favor. Grande Washington Mello, a bola vai rolar, você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva nota 10, Figueirense de camisa branca, meias brancas, calções pretos, Guarani, camisa verde, meia verde, calção branco, a bola vai rolar, você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva nota 10, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Denis da Silva Ribeiro Serafim, o árbitro de Alagoas, vai dar início no jogo, 16ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O árbitro levanta a mão pro céu, como que pedindo proteção. Deixa pra gente também aqui, Deus é pra todo mundo, viu? Apita o árbitro! Tem bola rolando no microfone da Rádio UFI. Este sou eu, torcedor. Esta é a Rádio FI. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando 16ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite pra você. Hoje é terça-feira, 17 de julho de 2018. O Guarani toca na bola. A bola vem aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Bugre. Tira. A zaga da equipe do Figueirense ganha essa bola. Tira, joga a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Figueira fazer a cobrança. A bola volta aqui pela ponta direita com o camisa número 4, o Henrique Trevisan. Ele tira. Chega a zaga da equipe do Figueira. Tira a bola, volta um pouco mais atrás. Cleberson toca a bola pro Nogueira. Nogueira pro Denis. Com a perna direita sai do gol. Com os pés dá um bico nessa bola. Tira. A bola volta. Edson Silva. Explode a bola ali no Pará. E a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe do Figueirense fazer a cobrança lá pela direita. Vem para fazer a cobrança o Diego Renan, lateral da equipe do Figueira. Vem ele para colocar a bola no campo de ataque. Já trabalha essa bola aqui pela direita. Tocou a bola aqui pro Ferrares. Ferrares trabalha a bola na ponta. Ele tenta na jogada. Chega a zaga da equipe do Guarani. Tira. Joga a bola ali para a lateral. É mais um lateral para a equipe do Figueira. Lateral cobrada. A zaga da equipe do Guarani. Tirou errado. A bola voltou com o Enan. Fez a finta. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Por baixo. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira, joga a bola na linha de fundo, é escanteio pro Figueira, o primeiro do jogo é pro Figueirense, Washington Mello. É, a primeira chegada ali pelo lado direito é escanteio, Diego Renan, 26, vai pra cobrança. Vem Diego Renan pra fazer a cobrança, levantou, segundo pau, toque de cabeça, o bola está parado. Cabeceou ali o jogador do Figueirense, mas o árbitro já pegou ali uma irregularidade no lance. A bola fez a curva. Fazer a cobrança. Entendeu? Aliás, né, o cara que bate com a perna direita do lado direito, né, será que o cara não sabe que isso pode acontecer, né? E acontece todas as vezes. Bom, então o primeiro escanteio não tem nada. Bola pro Guarani aqui pela direita. Trabalha a bola com o Kevin. Põe a bola pro campo de ataque. Procurava o Bruno Mendes. Centroavante da equipe do Guarani. Chega a zaga da equipe do Figueira. Tira a bola ali com camisa número 20. O Renan Mota tirou errado. A bola voltou com o time do Guarani. Bola com o Longuini. Longuini sai da ponta. Vem pro meio. Toca a bola para Denner. Denner volta um pouco mais atrás. Bola para o William Oliveira. O William Oliveira para Ricardinho. Camisa número 7. Ricardinho volta essa bola. Trabalha a bola aqui pro camisa número 10. O Longuini. Ele vira o jogo. Toca a bola na direita. Bom passe. É pro camisa número 13. O Everton. O alemão não quis colocar a bola em profundidade, voltou, tocou a bola aqui para o William Oliveira, Oliveira para Bruno Mendes, perdeu, recuperação para a equipe do Figueirense, que vem bola aqui para o campo de ataque, bola com o Patrick olha para um lado, olha para o outro, não tem para quem tocar, voltou para o Diego Trevisan, tem o Nogueira com a perna direita, dá um bico na bola, põe bola para o campo de ataque, não tinha ninguém da equipe do Figueirense, a bola acaba saindo para a lateral, é lateral para a equipe do Bugre fazer a cobrança. Claudinei Corsi, o comentarista da Rádio FI, chamou, falou, né? Legal, Corsato, só pra gente frisar aqui que o Enan, né, que tá em campo, é aquele mesmo Enan que começou aqui no Guarani, passou pelo Guarani, era tido e havido aí como um grande artilheiro, né, e vamos ver como é que está aí o Enan, né, jogando agora pela equipe do Figueirense. Enan que começou no Red Bull, né? É o maior artilheiro do Red Bull, Enan. Aí veio pro Guarani, mas não teve uma boa passagem do Guarani. No Figueirense faz gols. Ano passado fez muitos gols. Esse ano começou como reserva. O André Luiz foi o centroavante titular. Mas aí agora o Enan parece que ganha a posição novamente. Aliás, né, o Claudinei Corsi sempre faz uma enquete com a gente. Vamos lá, jogadores que passaram aqui por Campinas. No time do
Figueirense. Denis, goleiro. Zé Antônio, camisa número 5. E o Enan, né? O Patrick eu não tenho certeza, viu? Que tá no time titular, né? Não tenho certeza. Mota passou pelo Guarani também em 2015. Só passou, né? Não deixou saudade. Tá, e no banco de reservas temos esse Eduardo, viu, Washington Melo? O Guarani teve um Eduardo, lateral que era do Paulista, né? Veio pro Guarani, fez um bom campeonato pro Guarani, foi pro Palmeiras, né? E depois acabou rodando por alguns times. Não sei se é esse que tá aqui no Figueirense. Não, se você quiser, eu fico estudando aqui, né? Todos os jogadores do banco. Não há necessidade. Aliás, nem pedi isso pra você. A informação correta aí pro nosso internauta. Aliás, já deveria ter isso. Isso já deveria ter feito. Isso é função do repórter, não minha, mas nem pedi isso pra você, tá? Se quiser, eu fico pesquisando aqui até o final do jogo. A Buda também já passou pela Ponte Preta, o camisa de número 22. Portanto, jogadores que passaram aqui por Campinas, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Porque com esse negócio agora dos jogadores, o passe não pertence mais a clube, agora o jogador virou nômade, né? O cara que completa 20 jogos com a camisa de um time tem que colocar uma estátua, né? Pra ele. E o Denis hoje não joga, deixa eu ver, joga com uma camisa toda preta, né? No jogo anterior do Denis contra a Ponte Preta, o Denis jogou com uma camisa que tinha a assinatura dele, né? Aliás, quanta marra, né? Mas dessa vez parece que eu não tô vendo a assinatura na camisa ali não, viu? Oi. E só lembrando que estamos aqui no meu Facebook aqui particular com a nossa live aqui ao vivo, né? Dá um alô pra rapaziada lá. Carlos Corsato, Marcelo Corsato também com a gente aqui. Aparece aí, Marcelo. Estamos na área. E o gol é pênalti. Beleza, mandar um grande abraço pro João Carlos Carvalho, lá em Bragança Paulista. Grande vereador. Acompanhando a nossa transmissão aqui também. Todos os amigos aqui, lá no norte do país, o Volney Alonso, também grande narrador, que já passou aqui por Campinas, acompanhando aqui a nossa live ao vivo. Minha afilhada Mariana Ito, grande beijo aí. E já deixar desde já um grande beijo, um grande abraço para minha filhota, a Carolina Suzuki, que completa amanhã mais um ano de vida. Parabéns à filhota aí, amanhã estaremos comemorando, apesar dessa gripe toda, viu, Corsato? Sábado estaremos mais uma vez transmitindo o jogo do Bragantino com a Rádio Bragança AM, no sábado, 4 da tarde. É isso, com a equipe comandada pelo João Carlos Carvalho. E daqui a pouco, viu, Washington Melo, se prepara aí, porque hoje, aniversário da tia Lourdes, queremos os parabéns de toda a equipe. Vem Figueirense, bola com o Henrique Trevisan, ele trabalha essa bola, volta um pouco mais atrás, bola para Cleverson vira o jogo, aqui da esquerda, bola lá para a direita, a bola vai passar lá com o Diego Renan volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Cleverson tem o Nogueira pedindo, ele toca essa bola aqui no meio, já faz o passe, depois bola na grande área pro Enan, fez o toque, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar. Velho, o Enan dominou esquisito essa bola. E aí chegou lá o Edson Silva, deu um bico na bola, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio. Mais um pro Figueirense, é o segundo lá pela direita, Melo. Mais um escanteio, né? O Guarani ainda não chegou nenhuma vez contra o gol do Denis. Já o Figueirense está rondando a área do Bugre. E vem Figueirense, Diego Renan levantou, escanteio na boca do gol, toque do Enan de cabeça. Tá lá dentro, tá na caixa, é gol. Gol do Figueirense. Na marca de 7 minutos passados do primeiro tempo. Cobrança do escanteio. Diego Renan levantou a bola na cobrança do escanteio. Aí subiu o centroavante, camisa número 9, o Renan, mas sozinho. Sem ninguém, hein? Sem ninguém. Pra pelo menos fazer ali uma força ali pra cima do Renan. Camisa número 19, meteu a testa na bola pro fundo da rede. Renan, 19, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco. De cabeça abre o placar, cobrança de escanteio. Renan faz 1 pro Figueirense, 0 pro Guarani, goleirão Oliveira. Essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Figueirense. Ninguém marcou o Enan e ele foi pra rede. Printa essa tela aí, Washington Melo. Olha, Carlos, eu dizia, o Guarani não havia chegado nenhuma vez. A meta aqui do goleiro Denis
né? E o Figueirense já era a segunda descida consecutiva e 2 escanteios praticamente seguidos. Desta vez, o Diego Renan acertou. E a informação que eu tenho aqui é que o gol foi do Renan Mota. Depois a gente vai confirmar. Gol de cabeça. O Diego Renan bateu aí o escanteio. E é gol do Figueirense. A zaga do Guarani só ficou olhando. 1-0 em uma ducha de água fria. 1-0 para a equipe do Figueirense. Subiram 2 jogadores, né? Subiram o Renan Mota Henrique Trevisan, Carlos. Henrique Trevisan, número 4. Camisa número 4? Isso. Cara, confesso para você que o Enan tava na jogada, né? E jamais imaginei que o Trevisan poderia ter metido a testa na bola. Foi meio rápido, confesso que na hora do lance, né? Mas vamos ficar então com Henrique Trevisan, camisa número 4. Mas, gente, subiu sozinho. Subiu sozinho o lateral da equipe do Figueirense. Ninguém foi pra cima dele. O Figueirense vence o jogo pelo placar de 1-0 e vem bola aqui pro campo de ataque, bola com o Patrick. Vou confirmar já aqui. Então Henrique Trevisan, camisa número 7, foi pra rede na cobrança do escanteio do Diego Renan. Henrique Trevisan, camisa número 4, né? Ele que tá jogando improvisado aqui na lateral esquerda. Ele que então manda a bola pro fundo na rede de cabeça. Tá 1-0 pro Figueirense. O Claudinei Corsi, com 7 minutos o Figueira sai na frente do Bugre, tá 1-0. Exatamente, o Carlos Corsati, amigos da Rede FI, da Rádio FI, o que nós falamos de todo o entrosamento do Guarani, que tem o time entrosado, que está repetindo aí a sua escalação, 3 jogos seguidos, a gente não está vendo isso no campo, dentro do jogo. O Guarani não consegue se encontrar na partida e parece que a escalação não está sendo repetida, porque o entrosamento que deveria ter o Guarani por estar repetindo a equipe, já por 3 vezes não está acontecendo. Com isso, prevalece o futebol do Figueirense, que chegou com 2 escanteios e no segundo o Figueirense guardou, vence por 1-0 e merecido, pelo menos até agora, o Figueira é melhor. Henrique Trevisan foi pra rede, mas o Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Longini. Longini vem na disputa de bola ali com o Nogueira, chega a zaga. Só olha a zaga da equipe do Figueirense. O Longini tá pedindo o toque do jogador da equipe do Figueirense, mas o árbitro tá dando só tiro de meta. Tiro de volta pro goleirão Denis fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu giro pra você. Tempo e placar. Toque eletrônico, meta de som da Rádio FI, tá marcando 12 minutos passados, 12 passados desse primeiro tempo. Conferindo o placar do Campeonato Brasileiro 2018 Série B. Brinco de ouro da princesa, Henrique Trevisan, camisa 4, foi pra rede a 7 minutos do primeiro tempo de cabeça. 1 para a equipe do Figueirense, 0 para o Guarani. Corsato. Mais cedo, com transmissão da Rádio Futebol Interior, retransmitindo a Guarujá AM de Florianópolis, o Avaí empatou com o Atlético Goianiense por 0-0. Também pela 16ª rodada da Série B, Sampaio Correia e Juventude, Vila Nova e Brasil vão jogando o segundo tempo, 0-0. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Henrique Trevisan foi pra rede, tá 1-0 para a equipe do Figueirense. Pois não, Washington Melo. E o Henrique Trevisan, ele é zagueiro, né? E está jogando improvisado na lateral esquerda, né? Porque os 2 titulares que faziam parte do elenco do Figueirense foram negociados. O que seria a reserva está machucado, né? O João Paulo. E por isso, o Henrique Trevisan, que é zagueiro direito, atuando improvisado na lateral esquerda, faz aí o seu segundo gol nessa Série B. E ele subiu sozinho nas costas do Edson Silva e cabeceou pro fundo do gol, sem chance para o goleiro Oliveira. Eu até agora tô tentando aqui entender o que os zagueiros do Guarani fizeram, né? Porque deixa o cara sozinho na grande área. Poxa, o cara é grandalhão, ele é grandão, né? Ele é grandão, subiu lá ele, o Enan, ninguém foi pra bola. E o Figueirense fez 1-0, o Guarani vem embora. Na grande área, vai pro cruzamento, chega a zaga pra tirar. Chega a zaga da equipe do Figueirense, tira, sai jogando, bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do Figueira, bola com o Zé Antônio. Zé Antônio volta essa bola um pouco mais atrás, deu errado, toque pro Guarani, falta. Pegaram o Bruno Mendes, saiu errado ali o jogador da equipe
do Figueirense. O Bruno Mendes foi pra bola, conseguiu dominar, o árbitro pegou uma falta. Vou pedir pra técnica aqui, por favor, vamos trocar de microfone. Pegou errado aqui. A bola saiu, fica pra você esse aí, faça bom proveito pra ele. Tá, a bola acabou saindo e o jogador da equipe hoje não tá fácil, viu? Aí o Bruno Mendes... mesmo microfone. Washington Melo, eu vou desistir, velho, vou seguir a vida aqui. E chega a zaga da equipe do Figueirense cometendo falta, o árbitro parou, marcou. É falta pro Guarani. Guarani tem que parar, Washington Melo. Resta saber, né, se o árbitro realmente marcou a falta, né, porque ele levantou os braços, né, apontando, me parece, a falta a favor do Figueirense, viu? Porque eu até entendi que o Bruno Mendes foi derrubado ali, né? Porque houve ali um choque, mas o árbitro não marcou a falta para o Guarani, sim, para o Figueirense. Se ele deu falta pro Figueirense, ele tá de brincadeira, né? Pelo jeito ele vai dar bola ao chão. Esse árbitro é um fanfarrão. Denis da Silva Ribeiro Serafim. Ele vai dar bola ao chão, na opinião dele. Deus foi ali um choque, né? Um acidente de percurso. Foi falta pro Guarani. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Participe, mande mensagem, WhatsApp 987-710838. Você pode participar também através do Facebook. facebook.com/RádioFI. Deixa lá sua mensagem no YouTube, Rádio Futebol Interior, Futebol Interior TV, no YouTube e também na internet. Você acessa radiofi.com.br, você já vai cair lá no nosso novo site da Rádio FI, linkado lá com o Futebol Interior. Você participa, o jogo continua parado, viu, gente? O jogo ficou parado, a falta aconteceu a 16 minutos. 2 minutos foi falta, né? Ele deu bola ao chão e o Guarani devolveu a bola pro Figueirense. Foi falta, mas ele não deu, né? Esse árbitro tá de sacanagem. Bola para a equipe do Figueirense. Trabalha a bola com o Henrique Trevisan, autor do gol da equipe do Figueira. A 7 minutos do primeiro tempo, Figueirense já vence o jogo pelo placar de 1-0. Trabalha a bola aqui pelo meio, volta a bola para Matheus Salles. O camisa número 36 abre o jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda. É pro Ferrares, muito forte o passe para ele. A bola acabou saindo. Sai para lateral para a equipe do Bugre fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você. Tempo e placar. Toque eletrônico, começa a edição da Rádio FI, vai marcar, você vai conferir comigo 17 passados do primeiro tempo, faltam 28 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada no Brinco. O Guarani perde, o Figueirense vence. Ferrares marcou a 7 minutos do primeiro tempo de cabeça. 1 pro Figueirense, 0 pro Guarani. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Mais cedo o Avaí empatou com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Carlos, você falou agora há pouco de jogadores que passaram pelo futebol de Campinas. Eu não prestei atenção se você falou. Esse Zé Antônio que fez a falta, o capitão, ele já jogou aqui no Guarani há algumas temporadas atrás. Falei dele sim. Zé Antônio jogou, que também passou pelo time do Guarani. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Guarani vem bola com o Matheus Oliveira já. O comentário do Claudiane Costa porque o Bugre desce. Matheus Oliveira tocou pro Kevin, levantou, tocou na boca do gol por baixo. Kleberson se joga, fez igual Washington Melo, se joga, linha de fundo, escanteio pro Guarani aqui pela direita, Melo. E a torcida, né, abaixo aqui das cabines de rádio, o tobogã novamente fechado, começa a prestigiar, né, dizendo que o Bugre é o time da virada. Escanteio lado direito, o Denner na batida. Capricha, Denner! Denner pra bola, tá pertinho de você aí, você mandou ele caprichar, vambora, Denner, levantou, tocou na grande área, Edson Silva, sobe com ele, o Nogueira. O Edson Silva na jogada aérea, ele leva muito perigo pra zaga adversária. O Guarani ganha essa bola com o Longini, pode queimar daí, bateu pro gol, ela passou, saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Denis fazer a cobrança. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior, hein? Este sou eu aqui no microfone da Rádio FI, tocando de primeira para você futebol da Série B do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Everton Alemão dá um bico na bola.
Aí o Nogueira vai deixar a bola passar, Denis só olha, aí fica com ela agora o goleirão da equipe do Figueirense. Claudinei Corsi, eu quero ouvi-lo. Estamos com 19 minutos passados desse primeiro tempo. O Bugre perde, Figueirense está na frente 1-0. Fala do jogo aí, Claudinei. Pelo menos agora, nesse momento do jogo, o Guarani conseguiu equilibrar um pouquinho mais as ações. Está fazendo valer aquilo que a gente falou no começo, o seu entrosamento. Fez uma jogada aqui pela direita, uma triangulação aqui com o Kevin, também com o Matheus, o Rafael Longini, o Kevin e o Bruno. Então é isso que o Guarani precisa, fazer valer o seu entrosamento, a repetição do seu time, aproveitando que a equipe do Figueirense tem jogadores improvisados, como é o caso aqui do lateral esquerdo, e chegar. Nesse momento o Guarani deu uma equilibrada nas ações. O Figueirense vence 1-0, mas o Guarani me parece mais assentado no jogo agora. Ricardinho, bom passe pro Pará, falhou a zaga por baixo, último toque do jogador da equipe do Figueira. A bola saiu, liga de fundo, é escanteio pro Bugre. Lá pela ponta esquerda vem Pará para colocar a bola na grande área. 4 escanteio no jogo. Segundo pro Guarani. Segundo escanteio pro Guarani. Primeiro lá pela ponta esquerda, Pará para a bola, levantou primeiro pau, se joga na bola ali o zagueiro da equipe do Figueirense, na verdade foi o Enan. Camisa número 19. Se abaixou ali com o peito, tira, joga a bola, liga de fundo de novo, escanteio, Pará, vem ele pra bola, conversa ali com o árbitro da partida, o camisa número 20, o Renan Mota. Pará pra bola, levantou de novo, primeiro pau, Enan, de novo. Não bateu legal, os dois escanteios não foram bem batidos pelo Pará. Aí a bola voltou com o Denner, trabalha essa bola um pouco mais atrás, bola pro Kevin. Kevin trabalha a bola para a equipe do Guarani, já fez o passe, é pro Pará, entrou na grande área, ganhou do zagueiro. Renan Mota na disputa com ele, Pará ganhou, fez o cruzamento, foi travado. Bruno Mendes voltou pro William Oliveira, vai bater pro gol, sobrou pro Longini, vai fazer! Gol do Bugre! Na marca de 21 minutos passados deste primeiro tempo, jogada lá pela esquerda, com o Pará na força, fez o cruzamento, a bola voltou com o Bruno Mendes, tocou no Mendes, ele bateu pro gol, sobrou pro Longini. Do lado direito, ele de primeira mandou uma bomba. Estufa a rede do goleirão Denis. Guarda. Põe na mala, tá na caixa. Tá empatado o jogo. Longini. 10 é a camisa. 10 pra você, Rafael Longini. 1000 vezes você, Longini. Tá empatado o jogo. Tá tudo igual no brinco. Um pro Guarani, um pro Figueirense. Rafael Longini. Explode o torcedor de alegria no brinco. Enche o torcedor bugrino de alegria em todo mundo. Empatado o jogo. Um pro Guarani, um pro Figueirense. Detalhe, me conta, printa essa tela aí, Washington Melon. E que golaço, né, do Rafael Longini. Mas a jogada começou aqui pelo lado direito, a virada de jogo do lateral bugrino, o Kevin, que viu muito bem, solto pelo lado esquerdo o Pará. Ele conseguiu dominar a bola, ganhou ali na marcação do Diego Renan na raça, fez o cruzamento, a bola sobrou para o William Oliveira, bateu no Bruno Mendes, desviou também no zagueiro, um bate-rebate, ela sobrou limpa pro Rafael Longini. Aí não teve jeito, né? De frente pro gol, ele olhou o posicionamento do goleiro Denis e explodiu com a perna direita. A bola foi morrer no fundo da rede, no alto. Um golaço do Rafael Longini, é o quarto gol dele nessa Série B. Passa a ser o artilheiro do Bugre. Guarani empata o jogo aqui no brinco. Guarani 1, Figueirense também 1. Tá tudo igual no brinco de Ouro da Princesa, um pro Guarani, um pro Figueirense. Claudinei Corsi
Foi na raça, foi na determinação, foi na garra. O Guarani empatou, já você fala porque o Guarani vem de novo. Olha o Bruno Mendes, tem o Longini pedindo, tocou no meio. Bola na grande área pro Matheus Oliveira, voltou pro Bruno Mendes, vai bater daí, bateu pro gol, foi travado. Henrique Trevisan. O Trevisan meteu o corpo na frente, tirou. O Trevisan tirou, ia ser um golaço do Guarani. O Trevisan se jogou, tirou. O jogo é bom, vem a equipe do Figueirense. Bola com o Menan, foi pro chão, ficou pedindo falta. Nada, o árbitro mandou seguir. Vem bola pra equipe do Guarani, trabalha a bola com o Longini, autor do gol da equipe do Bugre. Toca a bola aqui pela esquerda, bola pela direita, bola pra Matheus Oliveira. Perna da esquerda, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, aí não passa pelo terceiro. Chega a zaga da equipe do Figueirense, tira. A bola volta aqui com o Gustavo Ferrares. Ferrares ganha essa bola, só que aí foi travado pelo jogador do Bugre. O árbitro pega uma falta ali no círculo do gramado, o jogo tá parado. Falta pro Figueirense, o Claudinei Corsi. Fala pra gente aí, o jogo tá empatado, 1 pro Guarani, 1 pro Figueirense. O Guarani foi buscar o jogo, foi buscar o gol de empate na garra, tá 1-1, bom jogo, hein, Ney? Então, é bom jogo, Carlos, melhorou agora porque o Guarani acordou na partida, né? Finalmente, fazendo valer o entrosamento, o conjunto da sua equipe, o Guarani trabalhando as jogadas como a gente esperava desde o início. Mas agora o Guarani parece que acordou na partida. O Figueirense é lógico, uma equipe perigosa, mas o Guarani está mais ligado na partida agora e está trocando os passes que poderia ter começado a trocar desde o início do jogo. Mas o jogo é muito bom. Vem a equipe do Figueira, bola com o Patrick tocou no meio, bola para Renan Mota fez o passe, procurava ali o Menan, chega a zaga do Bugre, tira, e olha o contragolpe do Guarani, bola com o Longini vira essa bola aqui da meia direita pra ponta esquerda, é pro Pará, estufa o peito, pega a chave da porteira, abre a porteira, aquele vídeo gramado, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa a bola pra equipe do Bugre, bola com o Longini vira o jogo, toca a bola pra Matheus Oliveira, tá na ponta direita, Kevin passou, pediu, tá livre, leve solto, o passe vem pra ele, Bruno Mendes tá na grande área, veio o Kevin pro cruzamento, foi travado. Na hora H, chega a zaga da equipe do Figueirense, tira, joga a bola para lateral, não saiu para escanteio não, saiu próximo aqui ao pau da bandeira pela direita, lateral para a equipe do Guarani, fazer a cobrança lateral, cobrado, Kevin bateu, tocou a bola aqui para Matheus Oliveira na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 1-1, toca a bola para Ricardinho para Kevin, não tem marcação, é para ele, vai pro cruzamento, bateu direto pro gol, Denis. Não sei se era essa a intenção, mas levou perigo pro gol do goleirão da equipe do Figueirense, hein, Melo? Cresceu muito, né, o futebol do Kevin, né? Desde a saída do Lennon, ele teve aí a oportunidade e procurou aproveitar, né? A cada jogo vem subindo de produção o Kevin, né? Realmente mostrando um grande futebol. Agora ele poderia ter feito o cruzamento, mas tentou surpreender, né? Bateu o cruzado, a bola tinha endereço, né? O Denis fez a defesa, não deu rebote. 1-1, e a galera do Bugre está gostando agora do time. Esse Washington Melo aqui da Rádio FI, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos, por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Com a gente, Natália Marquinho, Marcos Leme, Flávio Johnny de Florianópolis, escreveu vai Furacão, Guilherme Pedro, Campinas tem dono, Cristiano Pazetti, estamos juntos de novo, meu amigo Melo, Corsato, todos da Rádio FI. Ô Cristiano, seja bem-vindo, muito obrigado para você, tapete verde para você também, Cristiano. Cláudio José Salcivieri, eu acredito no São Bento. Tá bom então, Cláudio, muito obrigado pela audiência, tá? O Marcelo Giareta tá com a gente também. Fala, Marcelão, grande abraço para você. Obrigado pela audiência, participe. Futebol Interior TV no Facebook, no YouTube, Futebol Interior TV, Rádio FI. Você ligado nas redes sociais dos coleguinhas, do Washington Melo no Facebook, do Claudinei Corsi também no Facebook, do Marcelo Corsato também, do Carlos Corsato também. Vem a equipe do Figueirense, bola com o Menan. Renan ganha a bola do Ricardinho, já passou pelo primeiro falta. O Kevin pegou por trás. O jogo tá parado, falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico na mesa de som, tá marcando, você tá conferindo comigo, 28 minutos, 28 passados, primeiro tempo, faltam 17 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol.
Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Brinco, Guarani, Figueirense, Furacão, Bugre, tá 1-1, Corsato. Copa Sul-Americana, segunda fase, o Lanús da Argentina vai empatando com o Júnior da Colômbia pelo placar de 0-0. Mais cedo, com transmissão da Rádio FI, retransmitindo a Guarujá AM de Florianópolis, o Avaí empatou com a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Você participa, 19 987 71 08 38. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Rádio FM. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Tá 1-1 e que bom jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Trabalha a bola com o Renan Mota, vem o time do Figueirense, vem o Furacão, faz o passe pelo meio. Renan deixou passar pro Renan, vai queimar, ele bateu pro gol. Oliveira falhou. E a bola entrou, Gustavo Ferrares, uma bomba, é gol. Gol do Figueirense. Na marca de 29 minutos passados do primeiro tempo. Uma bela troca de passes do time do Figueira. O Furacão chegou. O Gustavo Ferrares pegou uma bomba, hein? De fora da grande área. O Oliveira foi pra bola. Achei que falhou, mas daqui a pouco no detalhe do lance o Washington Melo vai completar. Mas não conseguiu fazer a defesa por completo. A bola acabou morrendo no fundo da rede. Tá de novo na frente o Furacão. Figueirense vira de novo. 2 pro Figueirense, 1 pro Guarani. Gustavo Ferrares. Ficou estático ali, não saiu. Quem estava na marcação, né, do Henrique Trevisan, né, era o Denner, e também se aproximou ali do lance o Bruno Mendes. E agora, né, uma bola defensável, né, um chute despretensioso, e Oliveira aceitou, né, um frangaço. 2-1 Figueirense, que coisa. Eu achei que o chute foi até forte, mas a bola, eu concordo com o Washington Melo, era defensável. E aí, Claudinei Corsi, Figueirense na frente de novo, tá 2-1. E o detalhe do lance, que da onde a gente tá aqui, nós ficamos vendo o que ia acontecer com a bola quando o jogador do Figueirense chutou e pegou no goleiro do Guarani. Parecia que ia pra fora, parecia que ele ia voltar pra buscar a bola, mas eis que ela foi morrer lá dentro do gol. Então é o que eu disse, Figueirense é uma equipe perigosa, insinuante. O Guarani se ligou na partida, só que descuidou nesse chute de fora da área. Agora vai ter que fazer o trabalho de novo para chegar ao resultado de empate. Mas o jogo é muito bom e o placar não vai ser esse não. É jogo para muitos gols, viu, Corsato? Esse Claudinei Costa analisando para Prone Alimentos, feito com carinho. O jogo é bom mesmo. O Figueirense veio para jogar, não veio para ficar na retranca não. Rivail Soares e Lima, boa noite, ótima transmissão. Mande um salve para Guapiara, interior de São Paulo, perto do Vale do Ribeira. Valeu, um abraço. A Marilda Franco também está com a gente. Grande abraço para você, Marilda. Obrigado pela audiência. O Hélio José de Faria também está assistindo aqui a transmissão. Tá bombando no Facebook. Você deixa sua mensagem. Com esse gol aí, o Figueirense vai a 25 pontos. Sexta colocação na competição. O Guarani cai para a oitava com 23 pontos. E o Bugre vem, bola com o Kevin. Deixou passar pro Denner. Bate, Denner. Bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, escanteio pro Guarani lá pela esquerda, é o 4, escanteio pro Bugre, Melo. E a produção aqui já mandando, né, o gol. Falha do goleiro realmente, do Oliveira. Entregou o ouro, né, a bola passou por baixo dele. Bola defensável, né, no chute de 3 dedos ali do Gustavo Ferrares.
né? Mas a bola não foi tão forte assim. Olha o Guarani. Escanteio, Longini pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga com Kleberson. Tira, joga a bola e vem a equipe do Figueirense trabalhando bola lá pela direita, a bola com o Enan. Enan toca a bola para Renan Mota. Renan Mota pro Enan. O Oliveira demorou pra sair, o Enan vai tocar por cima. Na trave! Na trave! O Oliveira deu uma refugada. O Enan, que não é bobo nem nada, deu toquinho por cima. A bola pegou na trave. Quase o terceiro gol do Figueirense. Que susto, Washington Melo. Se faz o terceiro gol aí, pode esquecer, né? Como você mesmo diz, fecha a mala e vamos todo mundo embora, hein? Agora, o goleiro Oliveira realmente não está bem, né? Tem que alguém conversar lá com ele, o Narciso, o próprio Humberto Loser chegar ali no intervalo para ter uma conversa ali, olho no olho, para saber se ele está com algum problema físico ou emocional, porque ele pode colocar tudo a perder, porque nessa bola daria para ele sair do gol e tirar a bola, dar um chute, né, para lateral, para frente, sei lá, para onde ele quisesse, mas não ficar ali, né, pregado ali dentro do gol. Depois que ele tentou sair correndo, né, em direção à bola, o Enan chegou primeiro que ele. Então, quase, né, no toque do Enan, a bola bateu na trave. E o Guarani está passando sufoco, né? Já o Figueirense pode marcar o terceiro gol. Tempo e placar. Toque eletrônico da Rádio FI tá marcando, você tá conferindo comigo, 35 passados deste primeiro tempo, 10 minutos faltam para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro que giro, o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada no Brinco, tá 2 pro Figueirense, 1 pro time do Guarani. Sampaio Correia e Juventude, Vila Nova e Brasil de Pelotas vão jogando, empatando 0-0. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. E o Guarani desce, trabalha a bola aqui pela direita, Ricardinho toca a bola pro Pará, Pará não teve o domínio, a bola acabou saindo para lateral pro Figueirense, lateral pro Furacão, vai Melô. Eu falei aí, né, do técnico Humberto Loser conversar ali com o Oliveira para saber se está tudo bem com ele. O problema é que na reserva o Guarani tem o famosíssimo Giorgimi. Então é aquela história, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, hein? Pelo amor de Deus. Goleiro do Guarani, eu vou chamar esse reserva aí de Jorge, que é como chama o Humberto Lousa, que não é bobo nem nada, né? Fica mais fácil, Jorge. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola pelo meio, Ricardinho, vai queimado aí, bateu perna direita pro gol, pra fora! É isso! Tem que bater, tem que chutar. O Denis pulou, mas parecia a máquina do tempo. Programa de flashback da Rádio FI. Se vai pro gol, ele não pega. Tava atrasado, hein, Washington Melo? O Denis é outro também, gosta de fortes emoções. Pulou, atrasado, pra sorte dele, a bola passou ali à direita, né? Mas passou muito perto ali da trave. Quase o Ricardinho empata o jogo. Guarani perde 2-1. Me ajuda aí, produção. Assim não dá. Ninguém merece. Esse é o futebol da Rádio FI. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Futebol da Rádio FI, daqui a pouco o Claudinei Cortes com seus abraços lá no Face dele. O Simon Silva, boa noite galera, manda um abraço para o pé esquerdo. Sabadeira de Taubaté, valeu Simon, grande abraço para você. Luiz Carlos Pereira também tá com a gente aqui no Facebook Futebol Interior, obrigado pela audiência. Tem uma falta agora, a equipe do Figueira, meia esquerda, campo de ataque, falta para a equipe do Figueira fazer a cobrança, pois não, Melo? E muitas mensagens aqui chegando, perguntando se vocês dois, né, os irmãos gêmeos já fizeram as pazes, né, porque um parece que não tá nem falando o que tá acontecendo. Não tem isso, aqui não tem isso não, Melo. Aqui não tem isso não. O Marcelo está comendo agora. Aqui é o seguinte. Já voltaram a conversar então. Aqui é o seguinte, certa vez disse pra minha esposa,
Ou aguenta essa mala, ou está tudo acabado entre nós. Vem Figueirense, trabalha, pior que falei mesmo. Gustavo Ferrares, ainda acho que não errei, ainda. Gustavo Ferrares vem pra bola, falta. Guarani dominou essa bola. Aí chegou lá o jogador da equipe do Figueirense cometendo falta, o árbitro para marcar a falta, é falta pro Guarani, Melo. É, a falta ali no meio campo, o Guarani tem pressa, já batida. É falta para a equipe do Guarani, tem pressa, trabalha a bola aqui pelo meio, volta a bola, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, foi falta do Matheus Salles. E pintou o cartão para ele. É com o Marcelo, você quer ajudar, eu sei, mas é 36 a camisa dele, velho. Não é 16, você tá realmente... Austin, ele quer ajudar, velho, mas tá difícil, cara. Não, é melhor ele ficar comendo esfirra. É o que ele tá fazendo agora. Guaraná. Fala alguma coisa com a boca cheia aí. Hoje só veio pão com presunto e mussarela, não veio ainda as esfirras. Ah, pode esquecer que se não veio até agora, não vem mais. Não vem mais, é pão com presunto e mussarela, mas e pintou o primeiro cartão do jogo pro Matheus Salles, camisa número 36, por essa falta em cima do jogador do Bugre. E hoje também não tem picolé de limão, né? Doutor deixou a gente na mão. Não, o doutor tá fumando charuto panamenho. Charuto cubano. É. Olha. Qual que é o melhor charuto, Claudinei Corsi? O panamenho ou o cubano? Sei lá. Você viu a grossura do charuto, Carlos? Você gostou? Olha o que ele vai reparar, cara. Meu Deus. O Austin Melo. Vai lá, Claudinei Corsi. Só mandar um grande abraço. Aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ligado no 102,5 FM, ouvindo a Rádio FI, o meu amigo Magno. Ele é lá da Up Veículos, na Rua da Abolição, e hoje falou, vou estar curtindo a transmissão de vocês, quero ouvir o Carlos Corsato, o Washington Melo. Grande abraço para o Magno, da Up Veículos, que fica ali na Rua Abolição. Grande abraço pra você, Mário. Obrigado pela audiência, gente. Magno. É Magno, o Magno ouvindo a gente. Vem a equipe do Guarani. Kevin bateu, sobrou pro Bruno Mendes. Vai queimar, ele bateu pro gol, foi travado. Longini vai fazer, bateu pra fora. Pra fora do gol. O jogo é bom. O jogo é muito bom. Se na defesa o Guarani falha, o ataque do Guarani pelo menos tenta, o Washington Melo. Mais uma vez aqui pelo lado direito com o Kevin, que chutou cruzado. A bola sobrou para o Bruno Mendes, limpa. Ele chutou, a bola explodiu no zagueiro. E sobrou para o Rafael Longini, né? Tinha o Matheus Oliveira que ficou reclamando. Queria o passe, mas o Longini já fez um gol, né? Está com confiança. Preferiu ele mesmo bater, só que o zagueiro estava muito perto, né? Estava na marcação, ele pegou embaixo da bola, ela passou por cima do travessão, mas sem dúvida alguma foi um bom lance, quase o Guarani chega ao empate. Tempo e placar. 41 minutos passados deste primeiro tempo, 4 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, eu giro que giro, o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada no Brinco. Tá 2 pro Figueirense, 1 pro Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior, Marcelo Corsato. Mais cedo a Rádio Futebol Interior transmitiu junto com a Rádio Guarujá, Avaí, Atlético Goianiense, também pela Série B, 0-0. O Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Rádio FI. Futebol da Rádio FI, aqui nós respiramos futebol. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, juntos com a Série B, Campeonato Brasileiro 2018. Vem Guarani pela direita, Kevin, bom passe, entrou na grande área pro Matheus Oliveira, vai fazer gol do Bugre. Na marca de 42 minutos passados deste segundo tempo, Guarani chegando no ataque com tudo, bola aqui pela direita, menino Kevin, passe no meio pro Bruno Mendes, sobrou pro Matheus Oliveira, perna direita, ele mandou rasteiro pro fundo da rede. Matheus Oliveira, perna direita, canto direito baixo do goleirão Denis, que nada pôde fazer, tá guardado, tá na mala, tá na caixa, tá empatado o jogo, tá que tá o Bugre. Guarani 2,
Figueirense 2, Matheus Oliveira, 1000 vezes você, Matheus Oliveira. 11 a camisa dele, essa dele ninguém tira, tá no placar do Brinco. 2 pro Guarani, 2 pro Figueirense, Matheus Oliveira estampa o sorriso no rosto do torcedor bugrino. Matheus Oliveira faz, Guarani 2, Figueirense 2, goleirão Denis, essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo, o gol de empate do Bugre. Printa essa tela aí, Washington Melo. E novamente, né, um passe do Kevin. Até aqui o melhor em campo pelo Guarani. Lado direito, enfiou uma bola perfeita, né, nas costas do zagueiro. Viu muito bem ali a penetração, né, do Matheus Oliveira, ele mesmo sem ângulo, chutou cruzado, a bola passou por baixo do Denis. Um golaço do Guarani, o primeiro de Matheus Oliveira com a camisa no Bugre. A bola foi morrer lá no canto direito, na lateral da rede. Tudo igual no finalzinho do primeiro tempo. Matheus Oliveira empata. Guarani 2, Figueirense também 2. Jogão de bola aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani foi buscar o gol de empate, está empatado o jogo. Dá 2-2, daqui a pouco o Claudinei Corsi vai falar lateral para a equipe do Figueirense lá pela direita. Diego Renan vai para a linha de fundo, trouxe a bola para a perna esquerda, fez a finta, passou, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça para fora. Zaga do Guarani, foi o Zé Antônio que subiu ali. Velho, os caras do Guarani não saem no chão na zaga, hein? A bola subiu, saiu linha de fundo, tiro de volta para Oliveira. Claudinei Corsi, você fala, tá 2-2 o jogo, né? Mais um detalhe, né? A zaga não subiu. Mas o jogador do Figueirense fez 2 fintas lá, porque o Pará e o outro jogador do Guarani viraram as costas por cruzamento. Então, o que acontece? Você não pode deixar sair o cruzamento. Aí sim a zaga tem que trabalhar. Mas primeiro tem que tentar matar o cruzamento lá, no seu início, no nascedor da jogada. Olha o Guarani. E vem Guarani de novo, o Denner. Toca a bola para Ricardinho, vai queimar e bateu pro gol, para fora. Linha de fundo, tiro de volta pro Figueirense, Ney. Então, e quando o Guarani consegue tramar suas jogadas, ele chega, como foi mais uma vez com o Kevin. Mas esse é o típico jogo que você não pode piscar, você não pode dormir. Toda jogada é importante, não tem bola perdida, principalmente pelo lado do Figueirense, que acredita em todas as bolas. Então, o Guarani tem que estar muito ligado na partida. 2-2, um grande jogo, 4 gols no primeiro tempo. Tá comigo, tô contigo, torcedor. Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Tá ouvindo, vendo a transmissão aqui da Rádio F no Facebook. Cícero Nogueira Leal também com a gente, o Eduardo Faria. Todo mundo ligado, Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Washington Melo informou, vamos até 47, 46 e 30. Vai terminar o jogo neste primeiro tempo. Tá 2-2. Belo jogo de bola aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pará, toca no meio, volta a bola para Matheus Salles. Matheus Salles voltou um pouco mais atrás, vira o jogo, toca a bola para Diego Renan, ganhou a bola para a equipe do Figueirense, trabalha a bola, Pará, vem na marcação para cima dele por baixo, joga essa bola para lateral para a equipe do Figueirense fazer a cobrança, bola aqui pro campo de ataque, vai terminar o jogo neste primeiro tempo, vai terminar o jogo, o árbitro da partida, o Denis da Silva Ribeiro Serafim, vai colocar ponto final no jogo e vai começar o intervalo do jogo, já apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo, tá tudo igual no Brinco. 2 pro Guarani, 2 pro Figueirense. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Boa noite pra você, 10 da noite mais 17 minutos, 16ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, aqui Brinco de Ouro da Princesa. Guarani vai empatando com o Figueirense 2-2, Figueira saiu na frente, Guarani empatou, Figueira fez 2-1, Guarani empatou. Está no ar o intervalo, nota 10 para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. A gente mergulha no gramado do Brinco de Ouro da Princesa com o repórter da galera. Fala, Melo. Pois não, Marcelo, é lamentável, né? No intervalo, né, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, né, os repórteres de rádio não podem ouvir, né, os personagens, né, os jogadores, né? Então,
só fica mesmo pro final do jogo. Mas foi uma grande partida, um grande primeiro tempo, né? Se não fossem aí as falhas do sistema defensivo do Guarani no primeiro gol, né? A defesa ficou olhando, né, a cabeçada do Trevisan, e depois do segundo gol, levou aquele famoso peru para casa, né? O Guarani poderia estar até ganhando o jogo, mas conseguiu reagir Longini e Matheus Oliveira, né? Eles que vieram do Santos, né? Eram parceiros, são parceiros ainda, e fizeram aí a diferença. E também o Kevin jogou muito bem, para mim o melhor em campo nesse primeiro tempo. Portanto, Valo aqui no Brinco, Guarani 2, Figueirense também 2. Beleza, Washington Melo, portanto, o repórter da Rádio Futebol Interior para os jogos do Guarani, falando no intervalo nota 10 que está no ar. O Melo descansa agora, volta no segundo tempo do comando do Carlos. Está no ar o nosso intervalo nota 10, Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos também no Facebook e Instagram, Futebol Interior. Enquanto rola o intervalo, você pode curtir lá a nossa fanpage, se inscrever no nosso canal no YouTube. Enfim, tem também agora bate-papo no nosso site, radiofi.com.br. Por lá também você pode interagir com outros ouvintes acessando radiofi.com.br. Claudinei Corsi, um jogo movimentado, 4 gols no primeiro tempo. E aí, Ney? Sem dúvida nenhuma, Marcelo Corsato, um grande jogo. Nós que estamos saindo de uma Copa do Mundo, tivemos oportunidade de assistir a grandes jogos, a grandes partidas. Hoje estamos vendo uma grande partida aqui, Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Figueirense, Figueirense na frente, o Guarani buscou empate, Figueirense na frente de novo. O Guarani buscou empate e um jogo movimentadíssimo. E eu disse aqui, e repito, não acredito que esse seja o placar final, não. Deveremos ter mais gols nesse segundo tempo, principalmente se for disputado na velocidade que foi esse primeiro tempo. Então o Guarani precisa acertar a sua linha de marcação, que está deixando muito frouxa ali para a equipe do Figueirense, mas é o que eu disse, é uma partida que não pode piscar o olho, não pode dormir. Se dormir, o bicho pega, o cachimbo cai, como foi aí 2 vezes pelo lado do Guarani e 2 vezes pelo lado do Figueirense. Uma grande partida e eu espero um segundo tempo no mesmo diapasão. Uma disputa também muito ferrenha pelo resultado. Acredito que teremos sim um vencedor essa noite aqui, Marcelo. Beleza, Claudinei Corte, comentarista da Rádio FI, volta daqui a pouquinho no nosso intervalo nota 10. Bom, já vou dar uma passada no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Enfim, é lógico, abraçando você também que está acompanhando a nossa transmissão pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você que está acompanhando a gente também aí no Futebol Interior TV, pelo YouTube, o nosso canal no YouTube. E você, lógico, que nos ouve pelo radiofi.com.br. Daqui a pouquinho, em 2 minutos 49 segundos, a gente volta com mais intervalo nota 10 para você. Intervalo do jogo. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior.
Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 10 da noite, mais 25 minutos. Estamos juntos no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, bola rolando, terminando daqui a pouquinho Sampaio Correia e Juventude, por enquanto 0-0. Tivemos mais cedo a Rádio Futebol Interior retransmitindo a Rádio Guarujá AM para Avaí Atlético Goianiense 0-0. Já tem um jogo terminado. O Vila Nova empatou com o Brasil pelo placar de 0-0. E esse Guarani 2, Figueirense 2. Henrique Trevisan e Gustavo Ferrares, os gols do Figueira, Longini e Matheus Oliveira, os gols do Bugre. Manda abraço pro nosso Thiago Caetano, nosso comentarista que enxerga o jogo. O Thiago vai estar com a gente ou na sexta ou na segunda-feira. É que o responsável pela escala ainda não definiu qual jogo que o Thiago Caetano estará, né? Mas até amanhã a escala tá no forno. Sexta vai ter jogo de Série B, a Rádio FI vai transmitir. Segunda-feira tem jogo de Série B, a Rádio FI também vai transmitir. A Rádio FI voltando com força total depois do descanso da Copa. Tá todo mundo com vontade de trabalhar, mas é até difícil fazer escala, cara. Mas você descansou na Copa? Não, é até difícil fazer escala, porque eu jogo no grupo assim, ó, tal jogo, mas olha, aparece 4 narradores, 4 comentaristas, 88 repórteres. Primeiro que a gente não tem 4 narradores, primeiro. Como aparece gente? Nego arranja viagem pra Curitiba, pro Panamá, pra Cuba, pra Europa, pra Rússia, mas não vem fazer o jogo. Eu, se fosse você, não falava nada de viagem pra Cuba, Panamá, que a sua casa vai cair. Ah, é? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Claudinei Corsi, Neymar e Paulinho, me parece, estão na seleção da Copa do Mundo, antes até de você falar mais desse Guarani 2 pro Figueirense. Você concorda? Neymar e Paulinho na seleção da Copa? Seleção da Copa. Estão de brincadeira, né? Eu também acho. Aí estão de brincadeira. Então, né? Bom, nem tanto pelo Paulinho, tá? Tô dizendo mais pelo Neymar, porque aí é jogo duro. O nosso comentarista, o nosso narrador tá comendo agora? Não, ele vai discordar, lógico que nós discordamos. Não, eu falei para aqui fora do ar, e vou falar, eu já penso ao contrário. Eu acho que o Neymar não fez assim uma Copa tão ruim. Agora o Paulinho, pelo amor de Deus, hein? Não, mas do Neymar também foi péssima. Foi péssima, virou chacota. Mas você espera mais de quem? Do Paulinho ou do Neymar? Eu esperava mais do Neymar. É claro. Pois Sim. É isso. Então o Paulinho não jogou meio jogo, pode estar na Copa. Não, além do que o Neymar virou chacota no mundo inteiro, né? Virou motivo de piada.
sei lá como é que ele vai se apresentar lá no Paris Saint-Germain, né? Tomou um baile do Mbappé aí que, pelo amor de Deus, nem quero falar de Neymar. A Bruna Marquezine tá cuidando dele direitinho. Nem quero falar de Neymar, que já me irrita esse negócio de Neymar, eu vou ficar que nem o Washington Mello aqui, hein? Vou ficar nervoso também. Então vamos falar de Guarani e Figueirense, aí sim, grande jogo, 2 gols pro Guarani, 2 gols pro Figueirense. O Guarani 2 vezes atrás no marcador, foi pra cima, buscou o placar de empate. Agora, precisa evidentemente o Guarani acertar a sua linha de marcação ali. É legal você ter um time ofensivo, o Kevin descendo pela direita, o Pará descendo pela esquerda, tabelando ali com o Longini, com o Bruno Mendes, mas o Guarani precisa tomar um cuidado no setor de marcação. Tem que ajeitar ali a marcação, porque o Ricardinho é um cara que marca, mas não me parece muito a especialidade dele. Ele é um bom cara para sair para o ataque. Então, o William Oliveira tem que ficar um pouquinho mais. Ele tem que plantar um pouquinho mais ali. E os laterais podem descer, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a equipe do Figueirense é uma equipe perigosa. Eles plantam o Enan ali na frente, fazem ele como um pivô, jogam para cima, para a jogada voltar para quem está vindo de trás, como aconteceu o segundo gol da equipe do Figueirense. E nós vamos aí com a visão da nossa produção lá no futebol interior. E infelizmente falhou então o goleiro Oliveira do Guarani, que tomou o segundo gol e me parece que desestabilizou um pouquinho, porque logo depois teve uma outra jogada com o Enan, que ele meteu na trave e que também o Oliveira ficou no meio do caminho. Então, vamos torcer para que o Oliveira, né, e o torcedor do Guarani principalmente, torcer para que o Oliveira volte aí com tranquilidade. Que o Guarani feche mais o meio ali, que possa segurar um pouco esse ímpeto da equipe do Figueirense. Se o jogo for disputado na mesma velocidade que foi nesse primeiro tempo, com certeza nós teremos mais gols. Eu acredito numa equipe vencedora. Então eu volto a dizer, aquela partida típica que você não pode piscar. Tem que estar ligado no 220 a todo momento, porque a jogada pode surgir a todo momento, tanto por parte do Figueirense como por parte do Guarani. Então aquela equipe que errar menos, que ficar mais acordada no jogo, sai daqui com essa vitória. Um belíssimo jogo no primeiro tempo. O Kevin, como disse o Washington Mello, foi realmente muito bem. Eu gostei do trabalho do William Oliveira também, pegando ali no campo. Precisa apostar um pouquinho mais, fixar um pouquinho mais para parar o ataque da equipe do Figueirense. Mas sem dúvida nenhuma vimos um grande jogo e vamos esperar que nesse segundo tempo a gente tenha aí, se não melhor, uma repetição do que foi nesse primeiro tempo. Nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, já tivemos 3 jogos finalizados e nenhum deles a rede balançou. Avaí e Atlético Goianiense 0-0, jogo que a gente retransmitiu junto com a rádio Guarujá AM de Florianópolis. O Sampaio, a Bolívia Querida, empatou com o Juventude 0-0 e o Vila Nova empatou com o Brasil de Pelotas pelo placar de 0-0. Pois não? Deixa eu mandar um alô para a rapaziada que está ao vivo aqui, está vendo a nossa live aqui no meu Face. O Tigrão Soldera está assistindo a gente. O Magno disse aqui, vai Guarani 4-2. O Ricardo Carmo também está assistindo. O Magno, já falei aqui. Ele colocou aqui, Neymar, nem pensar. A Cesarina Jean Francisco também ligada aqui com a gente, acompanhando a nossa live aqui ao vivo. O Márcio Astolfi Schur também assistindo aqui. O Ricardo Colite, também aqui o Francisco Catunda, todo mundo ligado aqui, um grande abraço ao meu amigo Raul Bento Maldoné, também ligado com a gente, Tamar Oliveira, o Edson Rodrigues, o Paulo Quartaroli, a Marilda, o Fernando Cação, a Lúcia Oliveira, a Rosângela Nascimento, a Marisa Aparecida, o Laércio Moreira, enfim, a rapaziada acompanhando, a gente continua com a live aqui, direto da cabine da Rádio FM. Marcelo Corsato. Beleza, intervalo nota 10 vai ficando por aqui, porque vai começar o segundo tempo. Para Corujão Autopeças, Prune Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Volta com os senhores Carlos Corsato. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Rádio FM. Futebol da Rádio FM. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 16ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, apresento para você segundo tempo, a segunda parte desse jogo, deste jogão de bola entre Guarani e Figueirense. Guarani já teve a bola, mas a bola agora é do time do Figueirense, vem bola aqui pro campo de ataque, Renan Mota, põe o passe longo lá pela ponta esquerda, é pro Patrick, conseguiu tirar a bola da saída ali pela lateral, ele volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pra Trevisan, vem o Trevisan, faz a finta, vira, vem na marcação ali pra cima dele o camisa número 11, o Matheus Oliveira, tira, joga essa bola para lateral. Lateral para a equipe do Figueira fazer a cobrança no campo de ataque. Lateral cobrado. Trevisan toca na bola. Procurava ali o camisa número 23, o Patrick. Chega a zaga da equipe do Guarani. Tira, joga de novo a bola para lateral. Lateral para a equipe do Figueira fazer a cobrança na pela esquerda. Washington Melo. E as duas equipes são as mesmas do primeiro tempo. Nenhuma alteração. Como o Claudinei Corsi disse em seu comentário. Não pode piscar. Dá uma olhada aí no Marcelo se ele está piscando, Carlos. O Marcelo tá, poxa. Tá piscando? O Marcelo tá. Bom. Se não piscar, tá morto, né? Tô ligado. Tem que piscar, tem que pulsar, tem que respirar. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, é pra corrida do Longini. Chega na marcação ali a zaga com o Nogueira. Toca a bola pra trás pro Denis. Denis com os pés. Mete o bico na bola, põe bola aqui pro campo de ataque, ninguém da equipe do Figueira, zaga da equipe do Guarani, tira a bola com o Everton Neymar, bola vai ficar aqui no meio, bola pra o camisa número 8, Denner volta, bola pro Pará, o Pará tá bem mais fino, né? Bem mais magro, bem mais em forma o Pará, e o jogo dele fluindo bem mais, jogando muito mais bola o Pará. Hoje ninguém mais pedindo a volta do Marcílio, né? E por falar em fino, né, o doutor mandou a foto do chato. Você viu, né, Carlos? Não, eu não vi, não. Vem, Guarani. Hoje é um charuto cubano. Eu nem vou me arriscar aqui fazer aqui a pronúncia. Não faça. Parar pra bola. Vai pro levantamento, cruzamento na boca do gol. Vem Bruno Mendes. Sobe Nogueira. Mete a testa na bola. Joga a bola pra linha de fundo. É escanteio pro Guarani, o primeiro do segundo tempo, Melo. Pois não. Pro doutor, hein, que está acompanhando a nossa transmissão. Ele falou que depois do jogo vai mostrar um charutão pra você, viu, Carlos? Olha o Pará, capricha aí, Pará! Pará pra bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, chega a zaga da equipe do Figueirense pra tirar, e olha o Figueirense, olha o contragolpe, bola com o Diego, Renan fez o passe no meio pro Enan, tá parado o jogo. O Matheus Oliveira fez falta ali pra cima do jogador da equipe do Figueirense, camisa número 20, e pintou cartão pra ele, Washington Melo. Matou o contra-ataque, cartão merecido, né, pro Matheus Oliveira. Fez a falta ali pra cima do Renan Mota, né, o baixinho número 20. Portanto, camisa 11, Bugrino, amarelado. É o segundo cartão amarelo no jogo, primeiro pro time do Guarani, o primeiro do jogo foi pro Matheus Salles, também Matheus, só que jogador da equipe do Figueirense. Comecinho de jogo no segundo tempo, 3 minutos passados, o segundo tempo de jogo, dá 2-2, tá tudo igual, tá empatado o jogo. E você, torcedor, tá comigo? Eu tô contigo aqui na Rádio FI, vem Guarani, a bola com o Ricardinho pega a bola, chega. Cometendo falta ali pra cima dele o camisa número 17, o Ferrarense, autor de um dos gols da equipe do Figueirense. Ricardinho empurrou ele, mas o árbitro marca a falta pro Guarani. Falta cobrada, tem pressa, tá 2-2. O Binhão Oliveira tá no círculo que ele vira o gramado, vem na marcação ali pra cima dele, o camisa número 36, o Matheus Salles. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro camisa número 4, o Edson Silva. Edson Silva, perna esquerda na bola, tocou bola pra Longini. Longini tirou o Zé Antônio da jogada, sai da ponta, vem aqui pro meio campo, meia esquerda, Longini ainda com a bola, vira o jogo. Acha o Kevin, lindo passe, tá livre, leve solto, tocou pro Denner pro Kevin, fez o toque pra trás pro Matheus Oliveira, tá impedido. Ou impedido a saída de bola, viu? Isso, ou a saída de bola lá pela linha de fundo, Melo. Na tabela, né, do Kevin ali com o Denner, não deu, né? O Kevin correu, mas a bola realmente ultrapassou ali a linha e saiu, acertou o Bandeira, mas foi um bom ataque aqui do Guarani pelo lado direito, né? O Rafael Longini viu bem ali o Kevin livre de marcação, mas no fim, né, da jogada a bola acabou saindo pela linha de fundo. 2-2, Guarani Figueirense, o Bugre que voltará a campo, né, na próxima terça-feira fora de casa em Belém do Pará contra o Paysandu. Aliás, Belém do Pará, né, é uma cidade que traz boas recordações ao nosso comentarista Claudinei Corsi. E vem a equipe do Guarani, bola lá pela direita, trabalha a bola com o Matheus Oliveira, sai da ponta, vem pro meio, voltou, tocou pro Kevin, vai pro cruzamento muito forte, o cruzamento, a bola saiu.
que é, o Corsato? Saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Figueirense. Que o Melo falou aí? Ô, Melo, você pode, o Claudinei Costa, como ele tá na live dele lá... Por favor, Melo. Então, ele, às vezes, ele não tá prestando muita atenção, então vamos trocar, vamos focar pra cima do Claudinei Costa. Diz aí, Melo, a gente pode dar uma queimada no Claudinei Costa na jogada. Eu disse, viu, Ney, que o próximo jogo do Guarani... É, contra o Paysandu em Belém do Pará. Belém do Pará, que Belém traz do Pará. muitas recordações legal a você, né? Ô, Melo, eu quero mandar um abraço aqui pro Wellington Camargo Fonseca, tá com a gente aqui também na live, curtindo a nossa transmissão aqui. Um grande abraço a Wellington Camargo Fonseca também na nossa live aqui. Grande abraço, Wellington. Claudinei Costa, né? Um verdadeiro popstar com a sua live. Me ajuda aí. O pessoal tá pedindo pra você aparecer na live, mas fica difícil, né, Melo? Hoje você não tá na cabine. Vem, Guarani, bola pela esquerda, bola pra Pará, vai pro cruzamento. Pará muito forte. Deu um bico, né? Subiu, saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Denis fazer a cobrança. Depois o Washington Melo na linha interna. Pode olhar lá, viu, Washington? Que o tamanho do charuto, né? Realmente observei aqui, só que pelo Você que eu... gostou do charutão? Não, peraí, deixa eu completar. A mensagem é a seguinte, gente. Esse eu comprei para WM. Pelo que eu saiba, meu nome não tem nem W e nem M. É verdade. Então, velho... O doutor tá de brincadeira. Me ajuda aí, produção. Deus me livre. Pega pra você, abraça que o fio é seu, velho. Abraça. Olha, na rede social você participa. Futebol Interior no Facebook, no YouTube Futebol Interior TV. O Marcelo tá ligado, o Marcelo tá ligadaço nas redes sociais. Tô nada. E vai sempre mandar o seu recado, a sua mensagem. O Claudinei Costa também tá por lá. O Paulo César escreveu: boa noite, Corsato. Ô, Paulo César, boa noite pra você. O José Roberto, o Vitinho Gomes também tá com a gente. Valeu, Vitinho. Obrigado pela audiência. Respeitamos aqui todas as opiniões. É claro que nem todas vou colocar pro ar, mas agradeço a sua audiência. Se quiser fazer um bem bolado aí no segundo tempo, que eu tô percebendo que você tá ficando rouco, né? Eu faço um bem bolado. Você narra um ataque, eu narro outro. Não, vamos seguir assim mesmo? Vamos seguir porque pra mim tá bom. Tá bom demais. Olha o Oliveira. Oliveira deu passe aqui pro Matheus Oliveira. Matheus Oliveira não teve domínio no Denner, que tava na jogada. A bola voltou com o time do Figueira. A bola com o Renan Mota. Renan Mota volta um pouco mais atrás. Começa tudo de novo com o Matheus Salles. Sai jogando pro time do Figueirense. Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós esperamos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Marcelo falou há pouco, né? Os jogos em andamento da Série B do Campeonato Brasileiro, nenhum gol. E só nesse aqui, em 45 minutos, tivemos 4, Marcelo. Em 3 jogos já encerrados, nenhum gol. Pois é, em 9, 18, 27, 270, né? Vou tirar os acréscimos. 270 no geral, nenhum gol. E aqui no Brinco, só em 45. 47, porque tivemos 2 de acréscimo. Tivemos 4 gols. Verdade. Né? Então aí o narrador pode ficar um pouco... Aliás, um detalhe que eu acho que ninguém percebeu ainda, né? Mas a família Oliveira tá dominando o Guarani, né? No sistema defensivo tem o Oliveira, no meio campo tem o Matheus Oliveira e no ataque tem o William Oliveira. É isso. Ninguém percebeu, viu, Washington Melo? Nossa senhora, só ele só. O que você disse é algo inédito, viu, Marcelo? Parabéns. Você descobriu o Brasil. E olha, por falar em Oliveira, mandar um grande abraço aqui pro seu Oliveira, lá da Estância do Oliveira, o irmão do J. Santos. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui pro Vitinho Gomes, pra Marilda Franco, tá todo mundo ouvindo a gente, você tá comigo, torcedor? Eu tô contigo, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. Guarani já estamos com 9 minutos, gente, 9 minutos, por isso que a produção tá falando, vai, narra o jogo e teaser, narra o jogo e teaser. Esquece o charuto do doutor, pelo amor de Deus. O William Oliveira toca a bola lá pela direita, bola pro Kevin, sobe ali. A zaga com o Henrique Trevisan tira. Aliás, daqui a pouco eu quero aquele parabéns, tia Lourdes, coletivo. Afinal de contas, ela está completando hoje 8.5. Parabéns, tia. Nossa, tia Lourdes, 85. 85 anos. Parabéns, tia Lourdes, um grande beijo. Por favor, Marcelo, ajude seu irmão
a cuidar também da tia Lourdes. Aquela simpatia de sempre. Deixa comigo. Tia Lourdes continua brigando com o vizinho ou não? Não, parou. É porque agora ela tá preocupada com o sal na comida. Aliás, eu nunca comi tanto sal na minha vida. Deus amado. Deus do céu, Everton Alemão trabalha a bola aqui pela direita, ele volta a bola para o William Oliveira, começa tudo de novo pro time do Bugre no campo de defesa. Tempo e placar. 10 minutos, 10 passados desse primeiro tempo, 35 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Brinco, tá 2-2, Guarani Figueirense, Corsato. Já eu falo. Vem Guarani, bola com o Longini, pela esquerda, trabalha a bola pro Denner, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, Denis! Dá um soco na bola, tira, joga a bola pro campo, a bola volta de novo com o Denner, por baixo, chega a zaga da equipe do Figueira, tira, vamos lá, Marcelo, placar ao vivo, futebol interior. Copa Sul-Americana é gol do Lanús, Garcia, 24 do primeiro tempo, agora Lanús 1, Júnior da Colômbia 0, Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube, se inscreva por lá. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Rádio FM. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos, trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vem a equipe do Figueirense, trabalha a bola aqui com o Matheus Salles. Matheus Salles volta a bola no começo do campo, bola com o Zé Antônio, que é o capitão do time do Figueirense, trabalha a bola ali no campo de defesa, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola para o Benan, dominou, voltou, trabalhou a bola aqui na ponta, a bola pro Patrick para Renan Mota faz o passe no meio, voltou pro Benan, pegaram o Benan, mas o árbitro mandou seguir, voltou, o toque na boca do gol, Edson Silva tirou, falhou a zaga, o Benan vai fazer! Gol do Figueirense! Alegria, a galera na marca de 12 minutos passados do segundo tempo. A zaga do Guarani parece Papai Noel em época natalina, entregando presente. Passe do Renan Mota no meio, procurava o Enan. O Edson Silva foi pra bola, conseguiu fazer o corte. Aí a bola sobrou pro Everton Alemão. O Everton Alemão deu uma assistência pro Enan. Falou, só faz, não quero a bola não. Aí o Enan, artilheiro que é, mandou a bola pro fundo da rede. Enan. 19, a camisa dele, essa dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco. O Furacão tá na frente de novo. Figueirense 3, Guarani 2. 3 pro Figueirense, 2 pro Guarani. Enan foi pra rede, goleirão Oliveira. Essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do terceiro gol do Figueira. O gol do Enan. Printa essa tela aí, Washington Melo. Que falha, né? Agora, quem foi o responsável foi o seu Everton Alemão, né? Que na tentativa de tirar a bola, escorregou. Caiu sozinho, né? Caiu sentado no gramado e deixou aí a bola livre para o Enan. Na saída ali do goleiro Oliveira, só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo da rede. Que coisa, hein? Lamentável. A defesa hoje do Guarani está entregando o ouro. Foi assim no primeiro, se repetiu no segundo com Oliveira e agora, né? Quem foi o autor, né, da proeza, né, do desastre coletivo? Everton Alemão. Figueirense na frente, 3-2 para cima do Bugre. E teve alteração no Guarani. Anote aí na sua papeleta. Saiu o Denner com a camisa número 8 para a entrada do Rondinelli 16. Rondinelli 16 já em campo. Rondinelli tá no jogo no lugar do Denner, camisa número 8. O tempo deu uma fechada lá agora. Ali os jogadores da equipe do Figueirense estão pedindo a falta, estão pedindo ali um cartão para o jogador da equipe do Guarani, ficaram bravos com o árbitro. O Ricardinho chega por lá, o jogo tá parado para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. O Loser mexeu, o Guarani perde o jogo pelo placar de 3-2, Claudinei Corsi. Corsato, enquanto a esse lance aí, eles reclamam uma cotovelada do Matheus Oliveira, depois que a jogada já estava parada, a falta marcada, e eles reclamaram aí uma cotovelada. É aquilo que eu disse, é um jogo que você não pode bobear. E se a zaga do Guarani der essa bobeira aí e continuar dando essa bobeira com os dois zagueiros,
com o Alemão e com o Edson Silva, aí vai tomar mais gols, evidentemente. Então é um jogo em que o Guarani tem que atacar e, ao mesmo tempo, tem que formar a sua linha de defesa ali. E para isso, até o Rondinelli entrou agora, o Loser espera ter um time mais compacto. Mas deveria ter feito isso antes para fechar um pouquinho mais a defesa do Guarani. Agora 3-2, o Guarani tem que começar tudo de novo para buscar um empate na partida, o que já ocorreu por 2 vezes. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E você tá comigo, torcedora? Eu tô contigo. Manda mensagem pra gente. O José Simão Souza escreveu: olá, José Simão. Obrigado pela audiência. Guarani trabalha a bola com o Muri Oliveira. Perde a bola. Recuperação de bola pra equipe do Figueirense. Bola com o Enan. Enan vem, Ricardinho na jogada pra cima dele. Sai o Ricardinho, domina, ganha essa bola para a equipe do Guarani. Trabalha a bola para o Everton Alemão, vaiado pelo torcedor. Vaiado pelo torcedor o Everton Alemão. Depois da falha no terceiro gol da equipe do Figueirense. Ele trabalha essa bola com o William Oliveira. Abre o jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola para Pará. Longini pediu, passou, tocou bola para Bruno Mendes. Bruno Mendes pro Pará, muito forte o passe para ele. A bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Chamou, falou, Claudinei Corsi. Não, só queria perguntar pro Melo, quando se fala de zaga aí, né, Melo? Dá um alô, como é que tá o Ferreira aí? Já tá pronto pra jogar, Melo? Não, viu? O Ferreira não tem previsão, né? Porque ele sofreu uma cirurgia na canela. Ele mesmo disse na entrevista que ele não quer pular etapas. Então, só Deus sabe quando ele ficará à disposição do técnico Humberto Louser. Tem o Felipe Maia, né? Que era titular, perdeu a posição pro Everton Alemão. Mas aquele negócio. Né? O Everton Alemão vinha jogando bem, né? Não sei o que aconteceu ali. Escorregou na casca de banana. E o Guarani, e o Figueirense vem bola aqui pro campo de ataque, bola com o Menan. Edson Silva consegue tocar, toca a bola aqui pro Oliveira, com os pés vai sair jogando pro Bugre. Pegou o microfone, Corsato, quer falar? Não, mas também não pode ser assim também, né? O cara errou em um lance, já vai tirar o cara do time pra nunca mais jogar. O Oliveira falhou uma vez, vai tirar o Oliveira do time, não pode ser assim. E o torcedor que tá no estádio, eu acho isso tão chato. Falhou, eu já tiro na hora. Mas eu acho tão chato. O torcedor tá no estádio, o cara errou. Se vai vaiar o cara vai ficar mais pilhado ainda, né? Então, procura não vaiar, apoiar. Depois do jogo, sim, vamos vaiar. Mas tem que apoiar. O Guarani tá jogando bem, vamos pra cima. Vem Guarani, bola com o Ricardinho. Ricardinho recebeu o passe do Longini pela direita, vai abrir bola lá pro Kevin. Kevin não tem marcação. A jogada do Guarani é lá pela direita. Bola pra Rondinelli. Vem Rondinelli, vai pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol pro Matheus Oliveira. Chega a zaga da equipe do Figueirense pra tirar. Diego Renan dá um pico nessa bola, tira. Everton Alemão sai jogando para a equipe do Guarani. Tempo e placar. 18 minutos passados desse segundo tempo, 27 para terminar o jogo, já o completo, porque vem Guarani. Rondinelli pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol. Diego Renan, toque de cabeça, ela sai para a lateral para a equipe do Guarani. Confirmo para você, com 18 minutos passados deste segundo tempo, 27 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro, que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Brinco. Guarani 2, Figueirense 3. Olha o Guarani dando o passe errado. Rondinelli, a bola volta com o time do Figueira. Bola com o Renan Mota. Vira o jogo, toca a bola na esquerda. Procurava ali o Gustavo Ferrares. Aí conseguiu dominar, chega recuperando a zaga da equipe do Guarani. Ganha essa bola, sai jogando aqui no meio. Confirmando no Brinco, 3 para a equipe do Figueirense, 2 para o Guarani, Corsato. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, já 3 partidas, Sampaio Correia e Juventude, Vila Nova e Brasil. Tivemos também o Avaí com o Atlético Goianiense, os 3 jogos 0-0. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Este é o futebol da Rádio FI. Rádio FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Apresento para você o segundo tempo de Guarani Figueirense, 3 para a equipe do Figueirense. 2 para o Guarani, Claudinei Corsi. Para Prone Alimentos, feito com carinho, você fala do jogo, 20 minutos passados, segundo tempo, 3-2 Figueira. Estamos chegando quase à metade aí do segundo tempo, né? E o Guarani, evidentemente, agora, como eu disse, tem que trabalhar tudo de novo para buscar um empate, para depois pensar numa virada. Só que do outro lado tem o Figueirense, que é uma equipe
perigosa, uma equipe que tem jogadas longas, buscando sempre o Henan aqui na frente, e a zaga do Guarani tem que acordar no jogo, muito embora a gente já esteja quase na metade do segundo tempo. Então, o Guarani tem que trabalhar mais as jogadas, parar de errar passes, porque no erro de passe do Guarani, ele está armando o contra-ataque da equipe do Figueirense. Carlos. Oi. Uma curiosidade, o Thiago Caetano tá passando pra gente aqui. Já já eu vou completar, porque o Guarani tá no ataque. Vai lá você, Carlos. E vem Guarani, bola aqui pela esquerda, bola com o Pará. Diego Renan na marcação pra cima dele. Pará traz a bola pra perna direita, volta a bola aqui pro Ricardinho. Ricardinho tem o Longini pedindo bola, tentou fazer o passe pro Everton Alemão, errado. Perdeu o passe, aí o Everton Alemão tava no ataque, vai ter que correr atrás. A bola volta lá pela esquerda, é pro Ferrares. Ferrares passou pelo Everton Alemão, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, jogou pra trás. A sorte é que não tinha ninguém do Figueirense. Pará domina, sai jogando pro Bugre, vai lá, Corsato. Então, esse Matheus Salles é do Palmeiras, esse volante, tá jogando muito bem, aliás, no jogo de hoje. E em 2015, ele, num jogo contra o Santos, ele parou o Lucas Lima pela Copa do Brasil. Então é um jogador emprestado pelo Palmeiras para a equipe do Figueirense. Um abraço pro Thiago Caetano, que tá acompanhando a gente. Este Marcelo Corsato trazendo as informações, abraçando também o Thiago Caetano no microfone da Rádio F. Guarani. Vem, trabalha a bola com o Longini no meio pra Rondinelli, pro Ricardinho. Hoje até o Ricardinho, hein? Tá falhando, bola aqui pela direita, conseguiu ganhar do Ferrares. Ricardinho vai para a linha de fundo, fez o cruzamento, era pro Bruno Mendes. Sobe a zaga, tira a bola, volta com o Rondinelli. De cabeça, tentou fazer o passe pro Longini. Sobe a zaga do Figueirense, tira. Sobe a zaga do Figueira, tira, joga a bola para a lateral para a equipe do Figueira fazer a cobrança. Lá pela direita, lateral cobrado, o Kevin bateu, tocou a bola para Rondinelli, Rondinelli pro Kevin, linha de fundo, vai pro cruzamento muito forte. Ô Carlos. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Denis fazer a cobrança, Melo. Pro internauta, né, que não viu o gol, né, está acompanhando a nossa transmissão aqui pela Rádio FI, o lance foi o seguinte, né, o Renan Mota fez o lançamento e a bola passou entre as pernas do William Oliveira, acabou desviando no meio do caminho, o Edson Silva tentou cortar, na verdade deu ali um passe pro Everton Alemão, que não entendeu a jogada, e a tentativa de fazer o corte acabou escorregando, e ela sobrou ali pro Renan. Então foi falha coletiva, né? A defesa do Guarani parecia, né, pinos de boliche, né? Um strike. Cada um caído de um lado. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola aqui com o Uli Oliveira. Uli Oliveira tocou pro Rondinelli, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travada, a bola fica na grande área ainda. Rondinelli na marcação, Renan tira dali o Diego Renan, camisa número 26. A bola volta com o time do Figueirense, bola pro Renan por baixo. Por baixo chega o Edson Silva, mas a bola já tinha saído. Portanto, é lateral pro Guarani, lateral cobrado, tem pressa, William Oliveira, vem ele, para fazer a cobrança, William Oliveira, toca a bola no meio, volta essa bola um pouco mais atrás para Matheus Oliveira para Rondinelli, era titular absoluto do Guarani, perdeu a posição, volta a bola para Ricardinho pro Everton Alemão, parece que a torcida do Guarani parou de vaiar o Everton Alemão, né? Parou de vaiar, tem que apoiar. Afinal de contas tem jogo, o Guarani perde 3-2. No meio, Longini, Pará, Longini, volta um pouco mais atrás. Edson Silva pede, olha o Longini, fez o passe, era pro Matheus Oliveira. Denis sai do gol, levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da equipe do Figueirense. Pois não, Melo? E tem o Marcão, né, no banco de reservas, né, poderia ser aí uma tentativa do técnico Humberto Lousa, né, tentar ali uma bola aérea. Mas ele chamou agora o Kaique, né? Kaique, número 20, já vai pintar como novidade no Bugre. E vem a equipe do Figueirense, trabalha a bola aqui pelo meio. Há pouco chamei o Figueirense de furacão, né? Aí o internauta aqui me corrigiu, é ventania. Não é furacão, tá? É eu ventania. Ouvi você falando furacão, né? Furacão que eu sei é o Atlético Paranaense. É, ventania. Eu troquei os efeitos climáticos. É ventania. O Figueirense é conhecido como ventania. Trabalha a bola aqui pelo meio. Volta a bola com camisa número 20. Renan Mota trabalha a bola para Enan, autor do terceiro gol da equipe do Figueira. Toca a bola para o Renan Mota no meio. Tentou fazer o passe para o Enan. Chega a zaga do Guarani, tira. E dá contra-golpe. Quem sabe? Bom ataque para o Guarani. Longini fez o passe. Zé Antônio no meio do caminho. Tira a bola, volta com o Matheus Oliveira. Chega tirando ali a zaga com o Henrique Trevisan.
Mete o pé nessa bola, joga a bola para lateral pro Guarani, tem pressa, já bateu, tocou no meio, bola para Longini, Kevin Longini, já passou, pediu Kevin um pouco mais atrás, ele trabalha a bola pro William Oliveira, volta a bola aqui na ponta esquerda, bola para Pará começa tudo de novo, 24:50, quase 25, Pará vai pro cruzamento nas costas do camisa número 36, o Matheus Salles, jogador que é do Palmeiras, a bola volta aqui pela esquerda, trabalha a bola para Rondinelli, perna esquerda, vai pro cruzamento fechado na boca do gol, Denis. Fez pose para fazer a defesa, sai do gol para fazer a defesa, o goleirão da equipe do Figueira. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM, tá marcando 25 minutos, 25 passados, segundo tempo. Faltam 20 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que gira o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Brinco. Tá 2 pro Guarani, 3 pro Figueirense. Placar ao vivo, futebol no interior, Corsato. Amanhã, com transmissão da Rádio FI, Corinthians e Botafogo, junto com a equipe gol de placa do comando do Célio Campos. E na quinta-feira tem clássico, Santos e Palmeiras, também com transmissão da Rádio FI. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Este é o futebol da Rádio FI, aqui nós respiramos futebol. Rádio FI. Rádio TV Futebol no interior. Se melhorar, melhora, claro. Bola aqui pela esquerda, trabalha a bola, o time do Guarani, bola com o Edson Silva. Ele volta a bola para Pará. Pará fez a finta, voltou, tocou um pouco mais atrás, abre o jogo, toca a bola para Ricardinho. Ricardinho, perna direita, levantou na boca do gol. O zagueirão deixou passar. Denis foi para ela. Encaixou, Marcelo quer que fala, agarrou o goleirão da equipe do Figueira. Carlos. E o Denis vai jogar essa bola pra fora. Washington Mello, a sua informação. Humberto Loser havia chamado, né, o Kaique, mas desistiu, né? Kaique voltou pro aquecimento. Agora quem está lá conversando com o treinador bugrino é o Guilherme, né, que hoje está com a 13. E o Denner sentindo aí uma contusão, conversa com o árbitro. Rafael Longini ali vai dar ali um apoio, né, ao goleiro do Figueirense, pedindo para ele se levantar rapidamente. Vai ganhando tempo, né? E o Figueirense vai vencendo 3-2. E o Guarani, que terminou o segundo tempo, né, a 120 por hora, agora está jogando a 60, para não dizer 40. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Claudinei Corse para Prone Alimentos, eu quero ouvi-lo. 27,5 passado, segundo tempo, o jogo tá parado e o Guarani perde 3-2. E o Washington disse que o Guarani reduziu a velocidade. E o que é pior, a equipe do Figueirense não reduziu a sua velocidade. Então aí a diferença, evidentemente, do jogo, né? Por que que o Figueirense está vencendo 3-2. Então o Guarani vai mexer daqui a pouquinho. Vai entrar o Guilherme, é um jogador que vinha jogando, depois saiu. Não entrou mais no time. Agora o torcedor acorda e vamos ver se o Guarani volta àquela velocidade que o Washington Mello estava dizendo aí. E mandar um abraço lá para o Alejandro Neri. Está assistindo aqui, está na nossa live desde o México, curtindo aqui a sua transmissão, viu, Cortato? Um abraço pro Alejandro, vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, bola pro William Oliveira, fez o passe no meio, procurava o Longini muito forte e sai do gol deles para fazer a defesa. E o Guarani não devolveu a bola pro Figueirense, exatamente, não. A torcida vibrou, né, porque o Denner colocou a bola, o Denis, né, colocou a bola para fora e o Guarani não devolveu, né, ou seja, não teve o fair play, a torcida foi a loucura, mas não tem nada, né, Guarani desperdiçou mais um ataque. E o Humberto Lousa, eu acho que ele está em dúvida, né? Porque chamou ali o Guilherme, só agora que ele vai entrar, né? O treinador do Bugrino também, né? Numa noite infeliz, um tanto que indeciso. O Guilherme não tem muita moral, não, com o Loser. Eu não sei, a gente, assim, eu falo pelos jogos, né? Porque não sou repórter, não acompanho. Né? Mas, por favor, se quiser também não tem nenhum problema. Não é isso que eu ia falar, não. Eu tô dizendo assim, então eu não tenho como acompanhar os treinamentos, né? E eu vou pelo que os companheiros... acompanho todos. Então, o Guilherme deve treinar muito mal, porque não tem muita moral, não, com o Humberto Loser. O Carlos Eduardo Rojas escreveu, zaga horrível essa do Bugre. Ô Carlos, obrigado pela audiência, viu, Xará? Tapete verde pra você também. Vem aqui pelo Guarani, bola aqui pro campo de ataque, era pro Longini, muito forte, a bola saiu.
linha de fundo, o Loser até aplaude lá, mas a bola acaba saindo, linha de fundo. Tiro de volta pro time do Figueirense fazer a cobrança. O Raul Eduardo Gerim demora muito pra mexer e essa zaga é horrível. Galera com a gente aqui no Futebol Interior TV, deixa sua mensagem pra gente lá no Facebook Futebol Interior. Vai lá, Melo. Ele pensou, refletiu e tirou o William Oliveira, né? Número 5 para a entrada do Guilherme 13. Sai o William Oliveira 5, Guilherme 13, campo. Informação para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. O Claudinei Corsi, o Loser tá abrindo mais o time ainda, hein? Então, mas aí é que tá, ele tem que ir realmente em busca do placar. Tem que abrir o time. Agora, o Figueirense é uma equipe perigosa, principalmente nos contra-ataques. Então vamos ver como é que ele vai montar ali agora, porque colocando o Guilherme, colocando o Rondinelli, que não são homens de marcação, ele está realmente abrindo em busca do marcador. Só que ele está desguarnecendo ainda mais a zaga do Guarani, que no jogo de hoje não está bem. Vejo o perigo nisso. Esse Claudinei Corsi. E ele colocou, né, Ney, o Guilherme aqui para jogar pelo lado esquerdo. Na minha opinião, ele teria que jogar lá do lado direito. Do lado direito, exatamente. Lá está o Trevisan, que é zagueiro direito, né, e jogando improvisado. E o lateral e esquerda. E o Kevin desce bem também para fazer a jogada, né? Exatamente. É que lá tem o Matheus Oliveira, né, que tá jogando por lá. O Matheus Oliveira é a camisa número 11 do time do Guarani. Então ele abre um de um lado e outro de outro, né? Vai ficar com 3 atacantes. O Guilherme na esquerda, o Matheus Oliveira na direita e o Bruno Mendes enfiado ali entre os zagueiros. Guarani trabalha a bola com o Pará. Pará para Ricardinho, volta a bola pro Edson Silva. É melhor tirada aí, viu, Edson Silva? Toca a bola lá pro Everton Alemão no campo de defesa. Vai começar tudo de novo o time do Bugre. Tempo e placar. 31 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo, 13,5 para terminar o jogo, mais os acréscimos. Conferindo o placar do Campeonato Brasileiro Série B. No brinco, tá 3 pro Figueirense, 2 pro Guarani, Corsato. Amanhã pela Série A tem Flamengo e São Paulo, com transmissão da Rádio FI, Corinthians e Botafogo. Vem Guarani, bola aqui pela esquerda, Guilherme abriu o jogo, troca a bola pra Pará. Pará vai tirar pra dançar o Diego Renan. Pará no pico da grande área, foi pra linha de fundo, foi pro cruzamento por baixo. Diego Renan joga a bola à linha de fundo, escanteio pro Bugre fazer a cobrança pela esquerda. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Escanteio pro Guarani, Pará pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Figueirense para tirar de cabeça, mas o árbitro já tá pegando uma falta ali. O árbitro da partida, o alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim. Tá parado o jogo. O jogo tá parado. O Raul Eduardo Gerim faz uma pergunta aqui pro nosso comentarista nas redes sociais. Ele diz: Claudinei, quando que essa zaga do Guarani está bem? E aí, Claudinei Corte, responda o Raul. A zaga do Guarani até vinha vindo bem. Até o jogo de hoje, a gente até falava aqui do entrosamento que estava existindo entre o alemão, que entrou no time, tomou o lugar do Maia, e o Edson Silva. Não sei o que aconteceu no jogo de hoje. Talvez até uma autoconfiança dessa questão do entrosamento, eles acabaram entregando o ouro pro bandido. Mas a zaga estava bem. Vem o Marcão aí, Ney. Vem o Marcão aí, ó. Mais um pra abrir, né, Washington Melo? Olha o tamanho do Marcão, hein? Parece um Noia, É Bitelo, hein? né? É Bitelo, né, Melo? Parece um Noia. Me ajuda aí, produção. Parece quem? Um Noia. Vai entrar, que já jogou no Figueirense. Vai entrar já o Marcão no time do Guarani. Já entrou, mexeu o time do Bugre, Melo. Saiu o Matheus Oliveira 11, hein? Marcão 17, já em campo. Já tá pedindo a bola indo na área. Cruza pro Marcão! Marcão, camisa número 17, tá no jogo. Matheus Oliveira tá fora, Marcão faz a sua estreia no time do Bugre. Vem Guarani, bola pra direita, pro chão! Ficou pedindo o pênalti o time do Guarani. Foi o Kevin que tava na jogada. Olha, eu quero a opinião do Washington Melo. Se eu sou o árbitro, dava cal. Cadê o VAR? Pra mim foi pênalti, pra você, Melo. O próprio Kevin não reclamou. Ele levantou e já saiu rapidamente, né? E os jogadores do Guarani não reclamam também de forma assintosa. Pra mim não foi nada. Então vou ficar com a palavra do Washington Melo. Que não foi... Mas, cara, se sou eu, por isso que eu falo, eu não sirvo pra ser juiz, viu, velho?
algumas decisões você não pode tomar na hora, né? Porque se sou eu, marcava o pênalti, porque eu tiro pelo marcador. O Kevin já tinha passado o marcador, né? Ele já tinha ganhado do marcador, né? O Kevin. Então, pra mim, eu marcaria o pênalti, mas o árbitro não marcou o pênalti. Segue o jogo, tá 3 pra equipe. Pênalti. Tá vendo? Tá 3-2 pro time do Figueirense. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Futebol da Rádio UFI, aqui nós respiramos futebol. Vem a equipe do Figueirense, bola ali com o André Luiz. Entrou no segundo tempo, camisa de número 9. Entrou agora no lugar do Enan, camisa número 19. O Enan foi embora, autor do terceiro gol da equipe do Figueirense. E o André Luiz, que foi titular um tempão ainda desse time do Figueirense, tá no jogo. Cansou o Enan, o Claudinei Corsi? Olha, ele correu bastante, participou bastante, mas eu não tiraria o Enan, a não ser que o André nos treinamentos tenha provado e esteja muito bem, mas o Enan estava bem na partida, hein? Esse André Luiz é centroavante, você disse, Carlos, era titular do time e por pouco não saiu do Figueira, né? O Figueira, aliás, teve uma debandada aí na Copa, o João Lucas, que era um dos laterais, foi embora. Enfim, vai você. Vem Guarani, olha o Pará, pro levantamento, levantou, tocou na boca do gol pro Longini, sobrou pro Kevin, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! A bola ainda pega no jogador da equipe do Figueirense e saiu. O Longini teve uma, duas chances. A bola voltou pro Kevin. E aí o Kevin, quando bateu torto. Ela saiu aqui para a lateral, mas lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lateral pro Bugre fazer a cobrança. Mais uma alteração, hein? No time do Figueira, é isso, Melo? Saindo o Patrick, né, com a 23. Para a entrada do Maicon Leite 7. Vai por correria, hein? Maicon Leite 7 já em campo. Agora no lance anterior, o Longini furou, né? E o Kevin chutou errado. Mesmo assim, a bola desviou, lateral pro Guarani parar lá do esquerdo. Guarani teve uma chance de ouro para empatar o jogo. Vem parar, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, vai colocar essa bola na grande área, levantou, tocou. Bruno Mendes, casquinha na bola, Marcão, primeira participação dele no jogo com falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Rádio, TV, futebol no interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesma edição na Rádio FI, tá marcando 37, passado o segundo tempo, faltam 8 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada no Brinco. Guarani 2, Figueirense 3, Corsato. Copa Sul-Americana, o Lanús vai bater no Júnior da Colômbia por 1-0 e o Caracas da Venezuela venceu o Sport Huancayo pelo placar de 2-0. 19-987-7108-38 é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Guarani vem pro campo de ataque, Diego Renan, na levantamento na boca do gol, sobe o zagueirão da equipe do Figueirense, Diego Renan para tirar. Longini, levantou, Diego Renan, joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Bugre, parar para a bola, vai para a cobrança do escanteio, terceiro escanteio pro Guarani no segundo tempo, levantou, tocou na boca do gol. O Pará não tá conseguindo bater os escanteios legal, né? Ele tá batendo sempre no primeiro pau, aí no primeiro pau chega lá a zaga da equipe do Figueirense e tira fácil, a bola volta no campo de defesa. Primeiro pau e a meia altura, né? Só facilita o defensor. Pois é, e ele que cobrou um escanteio no jogo anterior, na vitória do Guarani por 2-0 e colocou na cabeça do jogador do Bugre que fez o segundo gol. Mendes. Isso. Pois não, Claudinei. E já bate o desespero, né? Você vê nesse último lance agora, o Oliveira, goleiro do Guarani, fazendo o lançamento, buscando o Kevin na lateral direita. O zagueiro do Figueirense só acompanhou, a bola foi para a linha de fundo. Então esse tipo de desespero não pode bater. Tá certo, o tempo é inimigo. Tá correndo contra o Guarani. Só que tem que tentar trabalhar uma jogada para essa bola chegar no Marcão, que entrou e até agora a bola não chegou nele. A primeira participação do Marcão acabou sendo com falta.
Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Bruno Mendes, toca a bola pro Marcão, vamos lá Marcão, tem o Longini pedindo bola, Marcão voltou, tocou um pouco mais atrás, bola no meio, pro Rondinelli, pro Ricardinho, pode até bater daí se quiser, não conseguiu bater, vem na marcação ali pra cima dele, o jogador da equipe do Figueirense é o André Luiz, que tá ajudando na defesa, a bola voltou com o time do Bugre ainda, bola com o Rondinelli pro Bruno Mendes, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou com o Ricardinho, no toque do peito, Maicon Leite, volta a bola pro Edson Silva, trabalha a bola com o Rondinelli, já o Melo informa pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil, Rondinelli vai fazer a virada pro Pará, muito forte, ela saiu. Pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Você informa a terceira e última alteração do técnico Milton Cruz no Figueira, Melo. Depois desse lançamento do Rondinelli, só comendo, né, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Que delícia! Grande abraço ao J. Santos. 13 de agosto, lá na Casa de Portugal, teremos almoço, né, do Dia dos Pais com a presença de Roberto Leal. Alteração, saiu Gustavo Ferrarez, 17, entrou o zagueirão ali, Eduardo com a 13. Eduardo 13 já em campo, fecha a mala, né? Como você gosta de dizer, o técnico Milton Cruz. Eduardo, camisa número 13, tá no jogo. Dia 13 de agosto, não perca, na Casa de Portugal, um almoço do Dia dos Pais com Roberto Leal. Velho, eu tenho um sonho na minha vida. Assistir um show de Roberto Leal e ver ao vivo ele cantando Fata Morgana. Ou Bate o Pé, Bate o Pé. Eu gosto de Fata Morgana. Bate o pé, mais a versão portuguesa, toca, né? Lá na cidade? Fata Morgana. 93.3. E lá vai ter queijadinha, viu? Olha, que bom, cara. Velho, tô pensando, mas não vou dar carteirada não, acho que vou comprar esse ingresso. Faz favor. Pro dia 13 de agosto. Não, você acha que o Melo não deu carteirada? Não, vou comprar esse ingresso, vou sentar numa mesa ao lado do Washington Melo e vamos assistir o show de Roberto Leal. Aí vou pedir para que ele cante Fata Morgana. Como assistir Fata Morgana com o Roberto Leal? Ele ia muito no Globo de Ouro, né? Começo da década de 90, finzinho da década de 80. Década de 30. Ô louco, velho. Ô louco. Pra ele já ter vindo no almoço do Dia das Mães, ele teve um problema de saúde, mas agora para o Dia dos Pais, o J. Santos já garantiu que tá tudo bem com ele. Estará presente. Grande Roberto Leal, um dos ícones da música, né? Dá pra dizer que ele é brasileiro, português brasileiro. O Rodrigo SCCP pergunta pro nosso comentarista. O pessoal tá perguntando pro comentarista, tem que perguntar mesmo, porque é o que mais ganha aqui na equipe. Pergunte pro Ney. Então tem que, vamos fazer um quadro desse, só não pode passar lá pro Rony Viana, senão ele vai inventar isso pra tentar algum numerinho a mais lá no Ibope. Daqui a pouco eu vou lá com a pergunta do internauta. A gente enrola, velho, e não faz a pergunta. Bola pro Longini, Longini trabalha a bola pro meio, pro Guarani, Guarani tá perdendo pelo placar de 3-2, bola pro Everton Alemão, vai Alemão! Pelo amor de Deus! Claudinei, vírgula, como está o Milton Cruz no comando do Figueira? Interrogação. Olha, ele está fazendo um bom trabalho. Ele, obviamente, a gente vê aí a mexida que ele fez no time, ele tirou os dois jogadores, cada um marcou um gol na equipe do Guarani. Então, o Hernan eu não tiraria. Agora, não se sabe se o jogador pediu para sair, se está machucado, se está cansado, enfim. Mas ele, como treinador, tem que saber o que ele tem na mão e ele vai mudando à medida que precisa, que nem agora ele colocou mais um zagueiro para segurar esse finalzinho de jogo, que é o trabalho que ele tem feito. Então, eu estou gostando do trabalho dele na equipe do Figueirense. Esse Claudinei Costa analisando 3 pro Figueirense, 2 pro Guarani. Guarani vem bola aqui pro campo de ataque, bola com o Ricardinho. Ricardinho vai passar a linha que ele vira na mão. O time do Figueirense está todo no campo de defesa. Todo no campo de defesa, bola com Kevin, Kevin pela direita, volta a bola ali pelo meio, bola pro Longini, levantou, tocou na grande área pro Marcão, Denis. Sai do gol para fazer a defesa, o goleirão do time do Figueirense, pro João Benedito, pro Felipe Martins, Washington Melo, público e renda no jogo, Melo. E também pro Elcio Paiola, hein, comandando lá os garotos lá da redação do Futebol Interior. Anote aí na sua papeleta. R$47.528. R$47.528, público pagante 3.824. 3.824.
Vem a equipe do Figueirense, trabalha a bola aqui pelo meio, ganha a bola ali, o camisa número 20, o Renan Mota não se entendeu ali com o Diego Renan, né? Os Renans não se entenderam, o Guarani ganha essa bola, trabalha a bola com o Ricardinho tem ali o Bruno Mendes pedindo bola de volta um pouco mais atrás, bola para Guilherme, e Guilherme vem pro meio, já, o Melo vai informar. Dá pra ver daqui já, viu? Mas o Melo informa já. Bola ali com o Rondinelli pela direita. Vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento. Sobe a zaga da equipe do Figueirense. Tira a bola, volta. Rondinelli levantou, tocou na boca do gol. Denis! Velho, mas deu um encontrão ali com o zagueiro da equipe do Figueirense. Caiu o jogador da equipe do Figueirense. O jogo tá parado. O jogo tá parado para atendimento ali do jogador do Figueirense. Na marca de 44,58, 45 agora. Passados desse segundo tempo. Dá 3 pro Figueirense, 2 pro Guarani. Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós esperamos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. O João Benedito fala aqui da renda, né? 3.824 público, 47.528. No jogo contra a equipe do Curitiba, tivemos 4.500 e poucos torcedores. Né? Hoje o torcedor do Figueirense vem em menor número do que o torcedor do Curitiba, mas comparece. Mas tinha mais gente mesmo no jogo contra a equipe do Curitiba. Vamos até 49, a informação aí do Washington Melo. O jogo tá parado. Vai ter que acrescentar, né? Porque só nessa paralisação aí, o jogador caído vai sair de maca. Pelo menos em uns 2 minutos, né? Então tem que acrescentar mais 2. 6 minutos é acréscimo de Copa do Mundo. Tem que seguir agora o que foi feito lá na Rússia. É isso, o Eduardo Faria também tá com a gente. Fala, Eduardo! Tapete verde pra você também, rapaz. Obrigado pela audiência. O Claudinei Corse, 46 agora. Deste segundo tempo, o árbitro prometeu até 49. Creio que vai dar pelo menos mais um de acréscimo, né? Já tá fazendo o gesto lá, porque o jogador da equipe do Figueira tá sendo atendido. Daqui a pouco o Melo fala quem é. O jogo tá parado. Guarani perde 3-2. Perde o jogo por uma bobeira incrível da sua zaga, né? E eu dizia, quem dormir menos, quem errar menos, pode vencer a partida. E o Figueirense conseguiu fazer isso. Tá vencendo, nós temos aí mais 4, 5 minutos. Acrescentou mais um, viu, né? Então mais vai até 50. Até 5 minutos, mais 5 minutos. Ele me ouviu aqui, senão ia dar um tapa na careca dele. Tá muito bem o Washington Melo. E aí o Guarani vai ter que, nesses 5 minutos, tentar pelo menos o gol de empate. Fazer estilo a lá Copa do Mundo, como disse o Washington Melo aí, né? Estufa o peito, vem pro campo de ataque, põe o Guarani no campo de ataque, vem na marcação pra cima dele o jogador da equipe do Figueirense, ganhou na bola, hein? Ganhou bem demais ali o zagueiro da equipe do Figueirense, é o Eduardo, o camisa número 13, sai jogando pra equipe do Figueira, toca a bola aqui no meio, tocou a bola aqui pro Renan Mota perdeu, ganhou o Rondinelli, perdeu também. Aí chegou ali pra cima do camisa número 5, Zé Antônio, cometendo falta, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. E recebeu o cartão jogador do Bugre, né, Melo? O Rondinelli estava com a bola dominada, né? Foi fazer, né, o cruzamento, adiantou demais, pegou o jogador do Figueirense, né? E levou ainda um cartão amarelo. Que coisa, hoje pode esquecer, viu? O Guarani, que nunca havia perdido pro Figueirense aqui no Brinco, eram 5 jogos e 5 vitórias. Hoje vai conhecendo a sua primeira derrota na história. E vem a equipe do Figueirense, bola pro campo de ataque, bola com o André Luiz, foi pro chão. O jogador da equipe do Figueirense ficou pedindo pênalti. Foi pênalti. O árbitro mandou seguir também, achei. O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. O Oliveira já colocou bola aqui pro Ricardinho. Ricardinho para Bruno Mendes. Joga mais. Depois da entrada no Marcão, ele joga fora da grande área. Pro Ricardinho tentou fazer o passe e perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Figueira. Devolve pro Guarani. Bola pro Kevin. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Marcão. Sobe a zaga. Cleberson tira dali, a bola volta com o André Luiz. André Luiz está aqui no campo de defesa. Michael Leite é o jogador mais adiantado da equipe do Figueirense. Ele volta a bola ali pro Trevisan. Trevisan se atrapalhou com a bola saiu para lateral. Lateral para a equipe do Guarani, 48-30. 1,5 para terminar o jogo. Levantamento na boca do gol pro Bruno Mendes. 2 na marcação, para cima dele, melhor pro Trevisan, tira. E aí chega o Cleberson, completa a perna esquerda, joga a bola para a lateral. Lateral para o Guarani fazer a cobrança lá pela direita. Campo de ataque, bola para o Bugre. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Kevin para a cobrança do arremesso manual. Levantou, tocou na boca do gol. Nogueira mete a cabeça na bola, tira dali, mas o árbitro já está parando o lance.
E anotando só se for perigo de gol, velho, porque eu também não vi nada ali, viu? E aquele lance do Figueirense depois eu quero ver com mais detalhes. Pra mim, 2 pênaltis. Um pro Guarani que o árbitro não marcou e agora também aqui pra equipe do Figueirense no finalzinho do jogo. Você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol no Interior, 49:30, passados deste segundo tempo. Figueirense vai vencendo, vem se recuperando no campeonato, né? Porque o Figueirense vinha de derrotas. Não ganhava 4 jogos, eram 2 derrotas e 2 empates. E o Guarani vinha de 2 vitórias seguidas na competição e um número muito grande de jogos sem perder. Eram 7 jogos. 7 jogos sem derrotas para o time do Guarani. Vem a equipe do Bugre. Everton, alemão. Bola na grande área para o Marcão. Sobe o Cleberson. Tira a bola, volta. Volta ali pelo meio. Cleberson. A bola volta com o Ricardinho. Ricardinho para o Kevin. Vai para a linha de fundo. Falta! Foi pra cima dele ali o Maicon Leite, cometeu falta, o árbitro para, a marca é falta pro Guarani. Pode ser o último lance do jogo pro Bugre, Melo. Pode não, vai ser o último lance, né? Se eu sou Humberto Lousa, eu autorizo, né? Até o goleiro Oliveira ir pra área pra tentar cabecear. Ele fica ali na intermediária, né? Com as mãos à cintura, mas pelo jeito não vai não. Vamos ver, o último lance, quem sabe na bola parada, né? Como diria aquele narrador. O Guarani pode chegar aí ao empate. E nesse lance o Maicon Leite tomou cartão amarelo. Jogador da equipe do Figueirense. Lateral para a equipe do... falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O lateral Kevin vai para fazer a cobrança. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Figueirense para tirar. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro da partida, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola parou